Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre maternidade rara, trigêmeos. Intensa, cheia de milagres na gestação. Gente, é muita história que a Fer trouxe pra gente hoje aqui. Desafios no pós-parto. E, gente, hoje os meninos têm 10 anos e já superaram muita coisa, surpreendendo pela força, pela união desses 3 irmãozinhos. Vamos ter história aqui desde o diagnóstico de infertilidade até todas essas superações, assim. Então, hoje o episódio tá riquíssimo. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você vem acompanhando o nosso trabalho, coloca aí nos comentários. Eu queria fazer um pedido aqui pra vocês hoje. Anota aí, só pra gente fazer uma pesquisa, por favor, de qual cidade vocês estão assistindo esse episódio. Mesmo que você esteja fora da sua cidade, você também pode escrever qual é a cidade que você tá vendo, que a gente quer fazer uma pesquisa, tá? E ó, curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal, que nós estamos na busca dos 1000 inscritos. É um marco que a gente vai ter para conseguir continuar compartilhando esse nosso projeto aqui gratuitamente com vocês, tá bom? Então bora lá, gente? Bora! Bora lá! Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Ai, fofo. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, do Leozinho. E hoje a nossa convidada é a Fernanda Catani, mamãe dos trigêmeos, João, Lucas, Natan e Rafa, que ela também tem um Rafa. Os Rafa são Uma bênção. uma bênção. Uma gestação cheia de desafios, fé e milagres que acompanharam o crescimento desses 3 meninos que hoje têm 10 aninhos maravilhosos e jogam futebol, gente. E melhor, pelo 15 de Jaú. História aqui hoje. Fer, seja bem-vinda. A gente tá muito feliz em você compartilhar a sua história, porque, gente, parece, ai, trigêmeos, não. Vocês vão escutar como chegaram esses trigêmeos todos diferentes aí. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu que agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da minha história, né, e de superação e poder encorajar também, né, cada uma de nós, a todas as mulheres que nos assistem e poder compartilhar com vocês um pouquinho, como a Mari falou, né, essa história de fé, superação e de muitos milagres, né. E eu tenho certeza que vai ser uma história muito inspiradora para todo mundo que vai estar assistindo aí o Sim, episódio. vai sim. Então, pra gente começar, Fer, conta pra gente como que foi esse processo, a hora que você resolveu que não, chegou o meu momento de ser mãe, a tentativa, né, de engravidar, uma decisão pela FIV que aconteceu, positivo. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. Sim, vamos lá. A gente tem uns 3 dias, mais ou menos? Tem a gente que não tem. Vamos lá, gente. Eu falo que o problema nosso é achar que a gente tem o controle de tudo, né? Não é? A gente é assim, a gente acha. Então, assim, eu comecei a namorar meu marido muito jovem. Eu tinha 17 e ele 22 anos. A gente namorou por 6 anos e casamos. E quando a gente casou, assim, desde mocinho, meu sonho sempre foi ser mãe. E aí a gente casou, depois de uns 4 meses de casado, eu falei assim, bom, agora eu paro de tomar remédio. O meu planejamento, né? Eu engravido, até dezembro eu tô grávida e vou ser feliz da vida com o meu babyzinho, né? Todos os planos traçados. Aí Deus assim... Não, pera que eu vou fazer do meu jeito. Aí, tipo assim, Deus vem e fala assim, epa, calma aí. Quem tá no controle sou eu, né? E, enfim, começamos. Eu realmente achei que em 4 meses eu estaria grávida, porque assim, às vezes você olha pra grama do vizinho, né? Às vezes aquela que nem quer, eu falo, passa embaixo do varal, com cueca ali, cueca do marido. pronto, já engravidou, né? E aí, enfim, foram nessa correria nossa, nessa luta, foram 6 anos de espera, né? Com exames e mais exames, idas e vindas, jeitos, né? Hoje você faz assim, você faz assim, você é assim, né? Bota a perna pra cima, assim, você quer menina, você quer menino, e enfim, cada vez, né? O Dr. Moisés, um médico assim excepcional, né? Da nossa família, praticamente se tornou da nossa família. Ele sempre falou: calma, Fernanda, você ainda é jovem. Na época eu tinha 23 anos, né? Você ainda é jovem e calma, um dia de cada vez e vai acontecer. Então assim,
Ele foi fazendo os processos, exames. Você vê que bom que você começou assim. Sim, cedo, né? Não é cedo, mas é no ideal. É, no ideal. Aí foi fazendo os exames, faz um, faz outro e nada. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim, e frustrações, né? Uma eternidade. Uma eternidade. E aí eu falo que nessa época, a gente sempre teve, eu tinha célula em casa, né? E célula é que nós somos cristãos, né? São os grupos, Isso, né? grupo de oração em casa, Ah, né? tá. É um grupo de oração. Então assim, antes da gente casar, a gente tinha e eu continuei. Então assim, era tão difícil pra mim trazer uma palavra pra tantas pessoas que estavam ali na minha casa, era na minha casa a célula, de encorajamento, de força, de fé. E muitas vezes Você tava eu precisando. não via, eu não vivia. E eu falava assim, ó, tipo assim, era dia de eu ver se eu tava grávida. Ia lá, fazia um exame negativo. Aí à noite eu tinha que vir com uma palavra de fé, de encorajamento. E eu chorava. Eu falava assim, meu Deus, eu só quero ser mãe. Eu só quero um filho. Tem tanta mulher aí que joga no lixo, isso, aquilo. Eu só quero ser mãe, eu só quero um filho. E aí, eu chorava, e meu marido tentando me acalmar. E aí, à noite eu tinha que ter uma palavra. Eu tinha que mostrar de esperança, de fé, de força. E eu não vivia aquilo, né? Mas eu entendia que em tudo Deus estava trabalhando. Ele estava trabalhando. E tem sempre uma palavra que sempre nos acompanhou, né? Que Deus, assim, ou na palavra ele falava comigo. Eu farei infinitamente mais além daquilo que você pede, ou pensa, ou imagina. Eu falava assim, nossa, nunca eu imaginei. Falei, mas o que tanto? O que Deus... Eu falei, o que tanto que Deus vai fazer pra mim? Porque eu quero um filho. Né? Naquela época, eu me fechei, porque eu só queria um filho, eu só queria ser mãe. E aí, e faz exame, isso, aquilo, e vai. Eu cheguei a fazer um exame, eu não vou lembrar o nome agora. É um tipo de exame que colhe o sangue do meu marido, colhe o meu, faz um tratamento do sangue e é aplicado uma injeção em mim, né? E aí ele fala assim, nosso amor é tão grande que você tem o meu sangue em você, né? E enfim, minha mãe esse dia, ela foi buscar a caixinha de injeção comigo, ela falava assim, eu via você. A Cidinha, ela tá aqui. A avó tá assim, chorando, emocionando, viu, gente? Ela falou assim, eu vi você. E em tudo, ela sempre me acompanhou, segurando aquela caixinha com toda a fé e com todo o amor do mundo. Eu falei, não, agora vai, né? E enfim, gente, N exames, N processos, até que deu esse período de 6 anos. Aí eu cheguei chegamos em outra consulta, até o Dr. Moisés, coitado, ele falava assim, eu queria poder ajudar vocês, mas assim, a nossa infertilidade foi infertilidade sem causa aparente, que acaba sendo mais difícil, porque assim, se localizasse alguma coisa... Você não sabe o que é. Exatamente, tipo, é endometriose, as trompas que precisam ser obstruídas, enfim, direcionaria para aquilo, né? Mas não. Aí o Dr. Moisés falou assim, eu não sei mais o que eu faço. E eu induzi com aqueles remedinhos e tal. Aí nessa última consulta ele falou, Fer, eu sinto em dizer isso. Ele falou, mas eu não tenho mais o que fazer. A minha especialidade, o que eu sei fazer na minha especialidade, para aqui. Eu indicaria vocês fazer uma inseminação ou partir para fertilização. Ele falou, mas a inseminação, por todo esse processo eu já acho que você já deve... e em algo mais intenso, porque talvez você vai sofrer o processo da inseminação, pode ser que não dê certo, e depois a fertilização. Isso você já estava com 29 daí, então? Você começou Isso, com 23. Eu já estava com 28 para 29 quando eu comecei, né? Que eu tive eles com 29. E, enfim, voltamos para casa arrasada, né? Porque daí, tipo assim, por eu ter essa questão da fé, de acreditar, não foi muito fácil para mim aceitar fazer a FIV. Entende? Porque eu falava assim, meu Deus, mas eu tô te servindo, eu faço, eu tenho. E por que pra mim não? Né? Por que pra mim não acontece? E em uma das minhas orações, né, Deus falou comigo, ele falou assim, você precisa fazer a sua parte. Eu vou fazer a minha. E a gente entende por isso. Eu creio que Deus, ele deixou a medicina sim pra nos ajudar. Entende? Só que, por que hoje eu entendo que tem, lógico, a medicina andando junto com a fé? Porque é um trabalhar. Né? A gente também precisa sofrer o processo. Se fosse tudo muito simples e muito rápido e muito fácil, então nós precisamos passar por esse processo. E só que foi difícil pra mim aceitar. Né? Até meu marido falava, se não der certo, a gente adota, tal. Também não teria problema nenhum. Mas assim, sabe aquele desejo de ser mãe? E eu questionava, eu falava assim, não, meu Deus, eu não vou fazer. Eu falei assim, eu não vou fazer, não é possível. Eu falei, eu sirvo um Deus que faz milagres, que pode me dar. Eu falei, o senhor pode me dar. Né? E aí foi quando Deus falou pra mim, você precisa fazer a sua parte. E deixa a parte que cabe a mim fazer, porque aí eu entendi que o fôlego de vida, independente, eu posso fazer o que
que for. Mas o sopro do fôlego de vida vem da parte de Deus. Entende? Então, assim, ele me falou aquele dia, eu vou soprar o fôlego de vida. E aí eu acalmei. Aí eu falei assim, conversando com meu marido, eu falei, não, vamos correr atrás e vamos fazer. Eu falei assim, vamos fazer e eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, cumprir esse desejo do nosso coração, tudo vai se encaixar e tudo vai se encaminhar, né? E foi aí que a gente decidiu por fazer, né, a fertilização. Daí, então, vamos engatar a história, meu Deus. Daí, gente, não é só uma fertilização. A Fer implantou 3 embriões, mas um só se desenvolveu. Ele se dividiu em 2 e ainda, gente, depois disso, veio um bebezinho gerado por eles mesmos, naturalmente. E Fer, então vai. Então vamos lá. Explica isso direito. Como é que Vamos lá. foi viver essa notícia? A notícia dos 3, porque a gente vai lá. E eu tive a notícia de gestações gemelares, que no final um só desenvolveu, mas assim, é um baque 2 já, a notícia. Aí você vê a notícia de 3. Conta tudo isso pra gente. Meu marido quase infartou e desmaiou, mas tudo bem, vamos chegar lá. Então, porque o homem, ele já calcula tudo. Não, já, total. E aí foi assim, então eu comecei o processo, né? Então, aí a gente teve que buscar, comecei, e assim, Deus foi encaixando tudo, porque eu pedi muito a Deus antes direcionamento, eu falei assim, me direciona, porque assim, eu não sabia, como eu não aceitava fazer, eu nunca fui pesquisar. Não sabia nem onde buscar, quem faz. Não, eu falei assim, era tudo novo pra mim, eu falei, meu Deus, 6 anos. Aí eu me culpava, devia ter feito antes, agora vou ter que começar o processo todo de novo, vai mais 6 anos. Que a cabeça da gente, né? Às vezes é a incredulidade, né? De não acreditar que aquilo vai acontecer, realmente acontecer. E aí tudo foi se encaixando. Tinha uma amiga da minha mãe que conhecia uma clínica de Bauru, porque assim, como eu com a Mari estava conversando há 10 anos atrás, não era tão divulgado isso, né? Então, para você buscar e pesquisar, eu sabia de algumas coisas em Ribeirão, só que o processo da FIV, ele é muito complexo, você precisa estar ali e tal. E, enfim, aí a gente conseguiu, tudo foi se encaixando. Né? Aí eu consegui o contato da doutora Dani Mansur, inclusive um outro anjo que Deus colocou na nossa vida. Se a doutora Dani estiver nos ouvindo, um beijo, sou extremamente grata, né, a você por tudo que fez por nós também. E nos encaminhou para lá. E foi onde começou de novo todo o processo. Eu acredito que entre exames, até a gente conseguir, eu acho que foi uns 3, 4 meses. Porque daí assim, é tudo aquela bateria de exame de novo e tal, e explicar, enfim, para constatar. Aí, e assim, fora, gente, todo o custo. Né? Fora todo o custo. E eu falo que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que até isso... E assim, ó, eu falo assim, né? A palavra de Deus fala que a gente pode... Se a gente tem fé e acredita, você pode, né? Com um jeitinho colocar... Sim, Deus aprova. Deus aprova que eu digo assim... Você pode falar, Deus, eu tô fazendo e aí? Eu quero uma resposta. Sabe? Eu falo assim, a nossa intimidade... A gente precisa ser íntima do Senhor, sabe? Eu falava assim, ó... Perguntar e saber ouvir. Exatamente, né? Exatamente. Eu falava assim, ó... E eu falo assim, desde sempre foi, e é o jeito que eu instruo meus filhos hoje. Tudo que a gente vai decidir é debaixo da vontade de Deus, sabe? Então eu coloquei assim, eu não quero nada pra minha vida que não seja antes a vontade de Deus. Então assim, se Deus quer isso pra mim, amém. Ele vai me ajudar, ele vai fazer com que a gente passe e suporte e dê tudo certo. E não foi diferente. Então assim, tudo que eu ia fazer, eu falava assim, eu quero resposta. Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma resposta, eu quero que o Senhor me coloque no caminho. Porque como eu falei, é caro, né? É isso, aquilo aí, E tipo assim, você precisa de um monte de medicamento, injeção, pra você tomar antes também, fora os exames. Aí, quando eu comecei a fazer, aí a doutora Dani falou assim, Fer, tem um programa. Se você se cadastrar, as injeções é metade do preço. Tipo, de 20 mil, eu conseguia por 10 mil. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, Deus, é de Deus? Eu falei assim, é outra confirmação. Aí, liguei lá pra saber, tal, mas vocês têm empresa? Porque precisa saber tudo da vida da gente. Mas vocês têm empresa e tal? E provavelmente a moça falou comigo, não vai aprovar. Eu falei, putz, né? Eu falei, vai aprovar. Porque assim, independente, mas todo mundo, só a gente sabe, né? Os nossos impasses, os perrengues que a gente passa. Aí eu falei, meu Deus, eu falei assim, isso tem que dar certo. Eu falei, se for pra eu fazer mais uma confirmação, eu não sei como esse programa vai aprovar. Fui, cadastrei, fiz tudo. Aí deu, tipo, dois dias, aprovou. Falei, pô, então, né? Aí já voltei feliz, tô no caminho. E voltava lá com a doutora Dani, fazia tal, ele explicava. Aí nesse meio tempo, né? Enquanto eu tava lá na salinha esperando e entra uma
uma pessoa que queria ser mãe e volta e sai chorando, aí a cabeça da gente já fala, né? Bate aquele medo, porque assim, poderia acontecer. E a doutora Dani falou, Fer, a gente vai fazer todo o processo, mas você tem 30% de chance de engravidar. E não é muito, né? 30% de chance de engravidar. Mas eu falei assim, mas vai dar tudo certo. E aí, enfim, aí ela começou a nos explicar, tal. Aí no meio do caminho tem um exame que chama cariótipo. Não sei se alguém já ouviu dizer. Já fiz. Eu precisei fazer também. Então. Isso, pra você saber a quantidade certinha de cromossomos, pra um futuro o bebê não vir com problema. Então, no meu caso, como eu já iria implantar os embriões, eu teria a possibilidade de fazer esse exame pra, tipo assim, separar embriões saudáveis. Tipo, esse não tá muito bom e esse tá bom, né? Mas, como tudo nessa vida, tem custo. E era assim, era caro, né? A Mari já fez, eu não sei, tipo, na época era 5, 6 mil. Só pra você saber se era ou não. Aí eu falei, ai meu Deus, conversei com meu marido, eu falei assim, vamos orar, de novo. Falei, vamos orar. Falei, porque até agora é Deus que tá nos guiando, né? Aí, beleza. Aí a gente orou e tal, aí um dia ele me acordou de madrugada. Ele falou assim, ó, porque eu tava na dúvida daí se eu fazia o exame, se eu não fazia. Quando eu fiz, não era isso ainda. E até uma parte do plano cobria. Não, o meu não cobriu. O meu foi, se eu não me engano. Eu fiz uma bateria de exames e dentro deles estava esse e eu não sei o que cobriu, o que não cobriu, mas não é isso não. Minto, Mari, o exame do cariótipo descobria o que eu tinha. Então tinha alteração. O exame, perdão, bem corrigido. O exame tinha alteração. Eu fui fazer esse exame em Ribeirão ainda. O exame tinha alteração. O meu, tipo assim, tem que ter 22 cromossomos, alguma coisa assim. O meu dava 23 e o dele 22. E na hora de cruzar, a quantidade certa de cromossomos passava. Então a chance de nós gerarmos um bebê com problema era grande, perdão. Aí eu teria a possibilidade de fazer, a hora que eu colhesse os óvulos e formasse o embrião, teria um outro tipo de exame, isso, que faria no bebê. Ali mesmo. Isso, faria no embriãozinho ali mesmo, que daí custava esses 5, 6 mil. Aí eu falei assim, ó, bem lembrado. Aí eu falei assim, gente, o que nós vamos fazer, né? Aí, enfim, oramos tal, ele acordou de madrugada e ele falou assim, Fer, vamos fazer, mas nós não vamos, fique em paz que nós não vamos pagar pra fazer isso, porque se Deus nos der, ele vai nos dar filhos perfeitos. E aquilo me tranquilizou. E, enfim, bora lá, vida que segue. Fiz toda a preparação, injeções, tal. E aí a gente implantou. Implantamos três embriões, né? Formadinhos. E aí quando eu tive o positivo dia 18 de dezembro. Né? Aí foi aquela alegria. Foi. Nossa, então eles fazem aniversário. Eles nasceram um pouquinho antes, né? E aí a gente fez todo esse processo e eu lembro que eu vim pra Bauru. Teve que fazer ali em Bauru, né? Peguei, colhi o exame, aí o moço falou, tipo, era 10 horas da manhã. Você vai ter que esperar até as 5 da tarde. Eu falei, não, você me mata, né? Aí eu e ele só, não, vamos pro shopping, vamos passear, não sei o quê. E andamos, passeamos lá. E eu chorava, eu falei, eu quero ir embora. Eu falei, eu quero ir embora, eu não quero, deixa, eu não quero mais e tal. Aí, beleza, ficamos lá, comemos, passeamos. Aí deu 5 horas, foi lá buscar, né? Eu não esqueço ele. Aí eu falei, vai você. Aí ele pegou, disse que foi, né? Aí eu só falava, os exames ali de São Manuel, onde você faz, acho que é na Unilab, você pega e vem quando você tá grávida, tem vem uma cegonhinha. Então, assim, quando você pega no exame, você já sente o exame. Ai, meu Deus. Aí disse que depois ele me contando, ele pegou, aí ele apertou, ele pensou, ele falou, nossa. Ele falou, meu Deus. Né? Aí entramos no carro, aí ele abriu, eu falei, pode abrir você. Ele nervoso lá, não entendia nada, né? Aí, tipo, eu só espiei assim, nossa, vi um positivo, eu não acredito, nossa, eu não acreditava. Eu vi um positivo bem grande lá, nossa, foi aquela festa, né? E aí eu lembro que eu contei pra minha médica e pra uma amiga minha, lembro, foi surreal, é como se eu fecho o olho assim, eu posso sentir. Eu posso sentir. E eu lembro que eu contei pra doutora Dani, eu liguei na época. Aí eu contei pra uma amiga minha, a Joyce, que, me acompanhou em tudo. E na época pros nossos pastores, né, que eram da época que eu liguei pra eles e contei. E como era final de ano, a gente ia fazer a célula de encerramento. E aí eu falei, eu vou preparar. Vai ser a notícia. Daí, nessa célula de encerramento que eu contei, assim, né, pros mais chegados e pra família. Mas ainda a gente não sabia quantos bebês eram. Sim. Eu só tava grávida. Eu só tava grávida. E uma amiga minha, que é de longe, ela tava lá.
E ela é boleira, tal, ela fez um bolo lindo, né? E pra contar a notícia, eu comprei uma chupeta azul e uma rosa. Ah lá. Eu comprei, aí eu falei assim, né, peguei ela depois disso tudo, depois que eu contei e tal, aí ela foi lá e colocou a chupetinha, né? Aí todo mundo assim, é gêmeos? Eu falei, não, que gêmeos? Eu falei assim, ou é menino ou é menina, né? Nem sabia. Aí fiz a célula de encerramento, aí depois na outra semana, na próxima semana eu fui no Dr. Moisés. Aí cheguei lá, nossa, feliz da vida. Ele voltava da punha, não acredito. Imagina, né? Acompanhando há 6 anos. Não acredito, deu certo, tal. Ai, vem aqui, deita aí que nós vamos ver. Começou a olhar, tal. Aí ele falou assim, Fernanda, tem 2 saquinhos estacionais aqui. Eu falei, tipo, né? Ele falou assim, o que é isso? Ele falou assim, provavelmente são gêmeos. Nossa, eu falei, sério? Tipo, já fiquei feliz, né? Ele falou assim, mas não, cria expectativa. Ele falou assim, porque eu tô vendo aqui, um tá pequenininho, o outro parece que tá maior. Ele falou assim, pode ser que no meio do caminho não evolua e você nem perceba, tá? Vamos indo no acompanhamento, né? Aí tá, beleza, saí de lá, vida que segue, mas eu falei, já coloquei a mão na barriga assim, eu falei, ai, senhor, Eu quero. o senhor colocou 2 aqui, é meu. Agora deixa aí. Falei, esses deixa dois. aqui, né? E aí, beleza, passamos o Natal, final de ano. E aí, quando foi em janeiro, eu voltei na doutora Dani, que foi com ela que eu fiz o tratamento, né? Aquela Aí alegria. já tava quantas semanas? Eu tava Tá bem... porque eu engravidei dia 18. O positivo deu dia 18. Eu devia estar o quê? Com muito pouquinho, bem pouquinho tempo. Geralmente faz com umas 7 daí, né? Mas eu acho que... contando os tempos aí, eu acho que é isso aí, né? Mais ou menos isso. Aí voltei lá na doutora Dani. E aí eu falei, o doutor Moisés disse que é gêmeos. Ai, que bacana, que legal, tal. Vamos ver, senta aqui, vamos ver. Ai, meu Deus. Aí, assim, e lá tipo, o doutor Moisés, o aparelho dele é tudo mais básico, né? E chega lá na doutora Dani, como ela é especialista nisso, aqueles aparelhos tops, tal. Sentei lá. Aí, conversando, tal, ela começou... Tal. Aí ela parou. Ela não falava nada, né? Aí eu falei assim, aí já pensa, né? Já pensa pior. Aí eu falei, já pensei assim, eu falei, quer ver? Aí eu pensei, eu falei assim, já doutor pensou. Moisés falou, né, aquilo. Eu falei, pode ser que... Aí ela quieta. Daí ela falou assim, pai, você quer sentar? Falou pro meu marido. Aí ele falou assim, não. Aí o Didi assim, Ótimo. fala, doutora, o que foi? Aí ele disse, o que foi? Não tá vendo nada aí? Aí ela falou, não. Aí falou pra secretária, pega uma cadeira, senta aqui. Ele falou assim, pai... Meu Deus do céu. Não são 1 nem 2. Ela falou assim, tem 3 bebês aqui. Ele sentou assim, nossa, Aí você dá a cadeira aqui. Ele falou o quê? Ele falou, são 3. Aí ela mexe mais um pouco, ela falou assim, eu tenho mais uma notícia. Ela falou pra dar pra vocês, eu falei, o quarto, o quinto? Ela falou assim, e a probabilidade de vocês terem gerado um bebê naturalmente é muito grande. Aí ela fez assim, vocês namoraram? na época do processo, né? Eu falei, o que a doutora falou? Deixar fluir, vida que segue, não se prender eu tô fazendo tratamento, é isso aqui. Né? E talvez, tipo, meu organismo tava realmente com bastante medicamento. Aí ela falou assim, porque o G1, ele falou, ele tem exatamente 1 semana antes dos outros 2. Oi? Então, antes. Ele foi gerado antes. Que era depois. Não, ele foi gerado antes. Gente, que história Assim. Ele gerou, então assim, no processo, eu tava lá... Agora eu me surpreendi. ele foi gerado antes, ele tem, né, aqueles aparelhos lá, tudo, que a gente, Aí ela calculou, ela viu, ela falou assim, ele tem exatamente 1 semana antes do dia que nós fizemos a inseminação, a FIV. Mas aí, o colo do útero não fecha? Nossa. Não sei te dizer, mas assim, nesse sentido, Abriu. e é o que ela fala, né? Isso, Faltava 2. ele tem uma semana antes, foi antes dele. Ele tem 1 semana antes pela conta, entendeu? Ele tem 1 semana antes, então ele foi gerado antes. Tipo assim, ele era um grãozinho em 1 semana. E na semana eu fui lá e inseminou, né? Gente. Amiga, é Deus. Porque tem coisas que eu não... Né, às vezes hoje me perguntam também, eu também não sei explicar. Então assim... uma que eu realmente não tenho dúvida de tudo que aconteceu. Da Mari também, que ela teve, daí mas- depois de semana teve... A gente tem a história da Mari e o Gêmeos. Porque mesmo que se... Engravidou porque depois, já tava depois, grávida. Aí ela falou assim, Dá na mesa, não, eu digo assim, mas
por ter sido a inseminação depois, né? Por ter tido talvez um olhar ali pra situação, né? Você tá pensando nisso. Na verdade, ela falou pra Mas mim tá, que é nós um. não sabemos, né? Ela falou pra mim, 1 em 1 milhão. Ela falou assim, era mais fácil você ter ganho tipo assim, era mais fácil você ter ganho na Mega Sena. Eu falei, mas eu ganhei. 3 vezes mais, né? E então eu já tava grávida, né, do G1, quando eu fiz inseminei como se fossem os outros 3 embriões, né? Então você já estava Eu já grávida estava- naturalmente. Já estava grávida naturalmente, porque ele tem uma semana de diferença. Na frente. semana mais velha ele dos é uma outros. semana na frente dos outros dois. Gente, né? é inacreditável. E aí, assim, na verdade, eu coloquei 3 embriões, né? Dois, na verdade, não se desenvolveram. Um se desenvolveu e se dividiu em 2. Né? Então, Por quê? Isso, eles são univitelinos com Univitelinos. bivitelino e eles se tornam plurivitelinos. Meu Deus. Porque o João... Aulas de biologia. Aqui, ó, a gente aprende lá. E o João, ele tava num saco gestacional e numa placenta, que é o que foi gerado uma semana antes. Naturalmente. E o Natan e o Rafa, eles estavam na mesma placenta, porém em bolsas diferentes. Então, isso explica, entendeu? Porque um divisão. óvulo se dividiu em 2. Se de repente se fosse os 2, eles teriam uma placenta para cada um. Entendeu? Tipo Gente, assim, que como coisa tem casos de trigêmeos que não são parecidos em nada, porque são bolsas diferentes e placentas separadas, né? E qual a probabilidade de tudo isso acontecer? 1 em 1 milhão. Gente do céu. Foi o que ela falou. Ela falou, tipo, 1 em 1 milhão, né? Ela falava. Escolhida de Deus, A doutora Dani falava assim: era mais fácil você ter ganho na loteria. Eu falei, mas eu ganhei. Né? Ganhei em dose tripla. E aí a gente começou a nossa corrida, né? Porque assim, de exames e tal. E aí a doutora Dani falou, calma, né? Eu lembro, na época, ela ficou assustada, porque tipo, meu porte é pequenininho, né? E assim, ela tem experiência, né? Você levar uma gestação trigemelar é difícil, tem todas as intercorrências. Ela falou, calma, eu lembro que ela falou pro meu marido, viu? Calma, a gente vai cuidar dela. Né? A gente precisa cuidar dela em primeiro lugar. Né? Depois vão vir as consequências das crianças, a gente cuidarem deles, mas a gente precisa cuidar dela. E fica tranquilo que eu vou cuidar dela, né? Ô, Fer, vendo você hoje, assim, você tá tão linda, tão maravilhosa. Parabéns. Radiante. Obrigada. Vocês não estão sentindo isso? Obrigada. Verdade, muito Obrigada. legal. Não dá nem pra imaginar que você teve uma gestação assim, né? de trigêmeos. Que tem 3 molequinhos de 10 anos tocando terror. Né? Literalmente, né? E aí, eu lembro que a hora que a gente saiu de lá, porque assim, é uma mistura de sentimento. Você entende? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, é esse infinitamente mais que o senhor falava pra mim? Mas eu entendi. Aí eu falei, entendi. Só que daí eu falava assim, e você sabe que às vezes, aqui pra você, teve, a bênção foi maravilhosa, foi linda, mas assim, às vezes eu me sentia assim, eu achava muito, sabe, aquele problema, o que as pessoas vão falar? A gente se preocupa muito, né? Eu falava assim, nossa, mas 3 é bastante. Eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tava apreensiva, com medo de não conseguir, de levar adiante, de dar conta. Daí vinha muita coisa na minha cabeça, tipo assim, das outras coisas. Incrível, tem hora que você... Eu tinha muita essa oscilação de sentimentos, sabe? Mas assim, muito feliz e muito grata por tudo que Deus tinha feito até ali, né? E aí começamos, né, essa questão de exames, né? Só que eu falo assim, eu tive uma gestação muito conturbada, por conta de N problemas, né? Então assim, se eu falar pra você... Tanto é que assim, eu tenho pouquíssimas fotos. Eu fiz o meu ensaio... sim, porque imagina a cabeça. Eu fiz o meu ensaio, eu acho que eu tinha de 4 para 5 meses. Porque a partir do 6º mês eu tive que ficar de repouso absoluto. Só que assim, eu tinha muito medo, porque toda vez que eu ia, era uma notícia ruim. Ruim. E nesse meio tempo, como eu falei pra vocês da célula, eu tinha e continuava com a célula. O ano mudou, a vida que segue, eu continuava com os meus propósitos, né? Só que mesmo assim... Passando por todo esse processo, eu tinha que estar ali, tendo uma palavra de fé, de força, de encorajamento, e passando por muitas situações, né? Os exames, aí tem o exame da 12ª semana, né? Com 12 semanas que faz. Com 12 semanas que faz a da translucência nucal. Aí a gente foi fazer, e eu acabei que o médico que eu sempre fazia não tava, eu fui fazer um outro. Eu falei, e há médicos e médicos, né? Sim. Que tem uns, assim, que te gospe a notícia, né? Aí ele pegou, ele fez lá, aí ele falou assim, ó, tal, aí ele explicou, o G1, tudo certo, o G2, tudo certo, só que o G3, ele teve uma alteração, tem uma alteração aqui na translucência nucal. E como que eles
eles determinam G1, G2, G3? Eu não sei. Eles determinam pelo posicionamento. Ah, tá. Pelo posicionamento. Não, isso daí eles têm que. Eles mesmos que nomeiam. Pra no decorrer dos ultrassons eles saberem pra quem você tá falando. Isso. E aí é por. O local, O local que ele tá, o local que eles estão na barriga. Ok. Então eles chamavam assim até eu decidir o nome, né? G1, G2 e G3. E aí ele, né, meio que cuspiu assim a notícia na gente. Então, ó, esse exame, o normal é 1.3 até limite de 2.5 o tamanho. E do seu gemelar 3 ele deu 7 e pouco. Falei, nossa. Eu falei, tá, mas o que é? Eu não sabia, né? Aí ele me explicou, ele falou assim, ó, essa alteração da translucência pode ser que você gere um filho com síndrome de Down, faltando alguma parte do corpo e com problemas no coração. E além disso, ele não tem a formação do osso do nariz. Meu Deus. Eu falei, o mundo caiu. Eu falei, gente, aí beleza, né? Entrei no carro, acabou assim. Aí, tipo assim, igual nós falamos, lógico que se eu tivesse gerado uma criança assim, seria amada da mesma forma, do mesmo jeito. Entende, né? Mas por tudo que eu passei o processo, eu falei assim, Deus, não é possível. Falei, por tudo que eu passei, eu falei assim, e eu acredito, eu sempre acreditei dessa forma, que quando Deus, ele te entrega, Deus, ele é o Deus da perfeição, né? E eu falei assim, eu não tenho dúvida que o Senhor vai, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu falei assim, porque a medicina me diz isso, que um dos meus filhos pode ter esse problema. Se vier, amém, eu recebo. Eu falei assim, mas eu sei que eu sirvo um Deus da perfeição, né? E por tudo que eu passei hoje, eu acredito no teu milagre. E enfim, né? E vida que segue. E aí, então, uma vez eu ia, era isso. Aí outra vez eu ia, era a transfusão feto-fetal. Os gêmeos estavam sendo alimentados pela mesma placenta, porém em bolsas diferentes. E aí o doador e receptor, um recebia mais sangue do que o outro. Então um estava crescendo e o outro estava ficando pequenininho. E aí a notícia também, ó, pode ser que um não evolua. Pode ser que um não evolua, ou pode ser que os dois não evoluam. Eles podem. Gente, o coração né? da mãe, Não, isso tudo, gestando, gerando três. Não, exatamente. Ai, E tipo assim, ó, pra mim, cada ultrassom, cada acompanhamento de pré-natal que eu ia fazer, eu ia chorando. Eu tinha medo. Eu tinha medo, porque assim, aí um dia era isso. Aí outro dia, o coraçãozinho que era bater pra cima, batia pra baixo. Lá naqueles, né? Que é isso? Então, eu não vou te lembrar. Na época eu fiquei bem entendida do assunto, né? Ventrículos, alguma coisa de ventrículos. Tá. Que era pra bater assim pra cima, ele batia pra baixo. Mas tipo, aí eu tive que fazer um acompanhamento com um especialista em medicina fetal, Dr. Marcos Consone também, que também foi um outro. Mentira! Sim. O Marco foi meu médico, o Rafa. Ele é demais. Ele é incrível. Ele é Ele é incrível. Marco, que Que acompanhou o seu parto? Ele acompanhou meu parto também. Ele é incrível. Inclusive, Dr. Marcos, se estiverem nos assistindo Marcos, também. você é maravilhoso. Maravilhoso. A minha gratidão também por ele. Assim, ele foi uma pessoa que me acalmou, nos acalmou na gestação. Foi, sabe, se não fosse ele. E ele foi também um enviado de Deus nas nossas vidas, porque a gente não conhecia. Quando começou a dar todo esse problema, eles orientaram a gente a procurar um especialista. E aí a doutora Dani me indicou ele, eu não conhecia também. Mas assim, um amor da vida também, né? Ele é demais. E aí é o que ele falava assim, Fer, vamos ficar firme, calma, né? Vamos acompanhar, tal, assim. Enfim, aí um dia a gente também, né? A gente sempre teve uma rotina de oração muito firme. E eu acho assim que nesses momentos ela foi firmada ainda mais, né? Aí a gente tava pra decidir nome e tal. Aí eu falei assim, quando começou a dar tudo isso, né? Eu conversei com meu marido, eu falei, poxa, né? Eu falei assim, será que foi por conta daquele exame? Porque se a gente tivesse feito, a gente fez o cariótipo, se tivesse feito o exame, entendeu? Não, a culpa. Aí eu falei assim, ó, se a gente tivesse feito eu falei, olha, tá vendo? Por causa de dinheiro. A gente pensou nisso, a gente devia ter feito. Ele falou, calma. E o meu marido, assim, ele é muito calmo. Eu falo que eu sou a ventania e ele é a calmaria, porque precisa, né, pra ser assim. Eu já sou agitada. Ele falou, calma, Fer. Ele falou, calma. Nem tudo, ainda nós estamos no processo, não terminou o processo ainda. A fé, né? Aí eu falei assim, tá. Aí eu chorava, eu falava, meu Deus, eu falei, o que o senhor quer de gente, mim? A gente tá com a avó aqui, que ela tá chora a cada emocionada. palavra. Que coisa maravilhosa. É que a gente vai revivendo, né? Revivendo e pra mim é muito assim, é muito gratificante poder compartilhar. E cada vez que eu conto, parece que eu volto e realmente eu revivo, né? Os momentos que a gente passou. Aí ele falou, calma. E, enfim,
Vida que segue. Aí eu lembro, como se fosse hoje também, eu tava um dia... Eu falei, vamos decidir nome. João Lucas eu sempre quis, desde que eu era mocinha. Então eu falava assim, ó, se eu tiver menino, eu quero um João Lucas. E se for menina, Lavínia. Sempre foi isso. Já tinha. E aí a gente viu que eram 3 meninos, né? O Dr. Marcos ainda que viu. Ele falou assim, ó, tô vendo 3 meninão aqui, mas não sai daqui comprando tudo azul não, que pode ser que mude, né? Aí, enfim. E aí eu falei, vamos decidir nome, né? Eu falei, um já tá João Lucas. Aí qual que a gente vai dar? Eu falei, vamos mudar pro que tá sozinho. Falei, vamos no, o G1, aí depois... pra eles já... pra eles já parar... Eu falei assim, quero que já chama pelo nome, né? Parar de chamar de G1, G2, G3. Aí eu falei, então vamos dar um nome pro que tá sozinho de João Lucas, que foi gerado sozinho e a gente já queria João Lucas. Eu falei, e assim, eu nem tinha pensado em nome, nada, né? Aí eu fecho o olho, eu tava ajoelhada na sala da minha casa, meu marido no quarto. Aí eu coloquei um louvor, eu tava orando, né? E... Ai, gente, desculpa. É porque é forte, porque... Você tá revivendo, né, momento? E assim, viver milagres desde a gestação, isso pra mim é muito intenso, sabe? Aí eu tava orando, eu falei, meu Deus, me dê nomes, né? Eu falei, eu não sei que nome que eu coloco. João Lucas eu já queria, né? E ali orando e tal, aí eu senti, sabe? Eu ouvi, eu pude ouvir. Rafael. Coloca o nome do seu gemelar 3 de Rafael. Eu falei, Rafael, eu nunca pensei em Rafael. Eu falei, Rafael. Aí eu peguei, né? Aí falei pro Didi, falei, vai ser Rafael, G3, por quê? Eu falei, não sei. Falei, Deus me falou, o Espírito Santo de Deus me sussurrou esse nome. E aí eu fui buscar saber o que era Rafael, né? E Rafael é curado por Deus. Então, a minha cabeça, assim, era um turbilhão. Só que ali naquele momento, eu falei, eu vou pôr Rafael, mas depois eu fui ver o que significava Rafael. E Rafael era curado por Deus. Aí, a partir daquele momento, eu aliviei, eu falei assim, vai ser Rafael, porque ele já foi curado, ele tá curado. Eu falei assim, o que é mais que isso? Eu falei assim, não importa, eu tenho laudo. Eu falei assim, não importa o laudo que tá, o que é, Deus falou que vai entregar os nossos filhos perfeitamente saudáveis e curados. E aí, ali, nisso já era, eu acho que eu consegui colocar o nome deles ali, eu tava já com uns 3, 4 meses, né, mãe? E aí a gente foi chamando, aí o João Lucas é abençoado por Deus, Natan é um presente de Deus, que ele é meu presentinho, e Rafael, que é curado por Deus, né? E falei, vamos embora, vamos seguir. E aí chegou o dia, né? Uma última consulta que eu fui, eu tava de 35 semanas. Aí fui lá, o Dr. Moisés, e aí? O Dr. Moisés viajando, não sabia se ia chegar a tempo ou não, aí já deixou toda a equipe preparada, né? Aí eu falei assim, aí fui lá, aí o Didi falou assim, doutor, ele falou assim, Fernanda, e aí, você aguenta? Eu falei, aguento mais uma semana. Eu falei, eu aguento o que for para os meus meninos ter que sair da barriga e vir embora para casa comigo, né? Sim. Aí o Didi falou assim, eu não volto com essa mulher para casa, mas nem a pau. Porque, tipo, já tava desse, ele falou assim, vai explodir, doutor. Pode marcar. Aí ele falou, não, você tá... Ele falou assim, aí eu acabei fazendo uns exames lá, que já começou a alterar... a dar umas alterações em mim, né? Isso. E aí depois até que eu tive, a minha mãe tava lá, né, mãe, no quarto. Depois, enfim, depois de tudo que tive, ele chegou lá, ele falou assim na cama. Ele falou, Fernanda, você tava aqui, ó. E o abismo tava aqui. Tipo assim, então, porque começou a mudar muito já, né? Aí a questão. Mas aí, enfim, aí marcamos o dia, né? Deu tudo certo, foi aquela bênção. E eu nunca esqueço do Dr. Moisés, porque assim, a gente, tanto nós... né, como pais, mais os médicos, o Dr. Moisés é um homem, assim, de muita fé também. Então, assim, tudo foi se encaixando, sabe? Deus colocou pessoas de fé no nosso lado. Mas apesar dele também tem a parte da medicina, né? Então, a medicina me dizia que os fatos. Então, assim, o João Lucas até então tava de boa ali, se alimentando, de boinha. O Rafa poderia ter esse problema. O Natan, a qualquer momento, o Natan não desenvolvia, porque, tipo, ele não crescia. Então, o João era O João nasceu com 2,5, o Rafa com 1,900 e o Natan 1,600. Então o Natan, ele era o menor, mesmo assim ele era o menorzinho, mas por conta dessa questão do sangue, né? Que o Rafa sugava mais dele. Cada hora era um que teve. Cada hora era uma intercorrência. E aí eu nunca esqueço do Dr. Moisés, ele veio, né? E a hora que nasceu os 3, nasceu um, me mostrou. Só que assim, tudo corrido, né? Nasceu um, nasceu outro, aí ele olhou, tal, viu lá, aí ele falou assim, nós conseguimos. Ele falou assim, ó, fica em paz, que os seus filhos são todos perfeitos. E ele chorava.
Cara, e eu olhei meio ali, ele falou assim, ó, seus filhos são perfeitos. Ele falou assim, o nosso Deus é maravilhoso, ele entregou seus filhos perfeitos, fica em paz. Ele falou, só descansa. Eles não têm nada, eles não têm, porque assim, na hora de tirar ali, já ia ver, né? Porque você já consegue ver. Depois foi fazer os exames e tal, e realmente, assim, todos perfeitos. Né? A gente passou no hospital 14 dias, o Natanzinho, que era o menorzinho, ele precisou ficar eu só consegui pegar ele no colo depois de, acho que uma semana. Porque, por sondinha e tal. Sim. O João, tranquilo. O Rafa, assim, também. E aí o doutor falou, Fer, eu não queria liberar você e deixar, mas talvez a gente vai ter que ser transferido, porque o Natan não conseguia sugar. Eu esgotava o leite, a gente dava lá por seringuinha. Só que aí o doutor falou assim, eu não posso liberar, o doutor Eduardo, ele falou, eu não posso liberar se ele não sugar. Né? Ele falou, mas eu não queria liberar você, eu não quero separar vocês. Né? Aí fui mantendo um pouco ali, e toda vez, e ele era, né, raçudinho, ele parece que ele pequenininho lá, ele tirava a sonda. E cada vez de colocar aquela sonda, gente, que sofrimento, né? Aí eu catava ele à noite, assim, eu tentava, eu falava assim, não, falei, filho, você vai sair daqui com a gente, não tem essa, você vai embora. Mama, né? Aí um dia ele conseguiu, ele pegou, ele sugou, a gente passou mais 3 dias pra eles acompanharem, pra ver se ele tava sugando. E aí, fomos pra casa. Nossa, Fer, mas que coisa. Com 14 dias, Quantos sustos ali, né? Muito. Você passou também. E uma coisa assim que eu fiquei aqui, que eu queria te perguntar até, né? Como que você encontrou força mesmo pra você viver cada batalha dessa daí, né? Cada notícia que você recebia, da onde que você acha que vinha essa força sua? O que te manteve firme nesse caminho? Só Deus. Só foi Deus, foi a fé. Porque, assim, eu não vejo outro, sabe? Tipo assim, o apoio. Porque meu marido, a gente sempre foi muito parceiro um do outro. Parceirão mesmo. Ele, assim... E como é importante, né? Muito. Ele, assim, ó, desde o momento que eu falei, viu, e vamos ter filho? Porque ele sempre quis também, vamos. Se eu falar pra você, e até hoje ele é assim, eu acho tão bonitinho, ele nunca me deixou em uma consulta sozinha. Então, assim, eu acho que essa parceria nossa, essa união, e nós dois, a gente tá focado no mesmo objetivo, e se fortalecendo na fé juntos. Eu acho que isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, de repente, eu não estava sozinha buscando algo. Entendeu? Ele era meu alicerce nisso e eu era o dele. Né? E junto, a gente se fortaleceu, mas na fé. Sabe? Foi assim, entender que realmente Deus tinha um plano pra mim, uma promessa, e que essa promessa, ela ia se cumprir. Entende? Foi nisso que a gente se apegou. Em acreditar. E mesmo a gente não enxergando, mas fazendo com que os nossos olhos vissem além. Não enxergando no momento ali a situação, mas eu fechava os olhos e podia enxergar o que ainda iria acontecer, e que ia ser bênção. E que ia ser lindo, né? Como foi, né? Que coisa mais linda. Encantada. A avó está em prantos. Igual a gente, eu e a Mari, porque a Mari... Oh, meu Deus. Eu e a Mari, a gente só chora todas as vezes. Faz parte. Padrão, tá tudo certo. A gente gosta de histórias e trazer essas histórias de superação e de fé é sempre muito especial, né? É muito especial. Já vai transformando a gente aqui na mesa mesmo. Ô, Fer, nasceram, né? Agora tudo deu certo. Aí eu falei... E depois? Não, eu falei... Lucas veio causar um pouco, né? Falei, nossa, estou respirando aliviada, né? Mas... Então, aí desde o hospital... Começou a acontecer algumas coisas, eu falei assim, aquela intimidade que eu tenho com o Senhor, sabe? Eu falei... O que tá acontecendo? Eu falei, mas acabou ainda? Já não tá bom? Agora precisava dar uma Sabe? respirada. E assim, eu sempre falava, né? Eu falava assim... Eu tenho um caderninho que eu sempre escrevi, eu gosto muito de escrever. E toda da gestação, tal. Aí eu... Escrevi o quê, Fer? Então, sabe tipo um diário? Diário. Sabe tipo um diário? Eu tinha assim, eu ficava em casa e escrevia. Aí hoje meu dia assim, assado, passei por isso, aquilo, né? E quando eu fiquei em casa... a gente voltar depois, né? E quando eu fiquei em casa, aí só que eu quis escrever como um testemunho. Sim. Eu falei, vou escrevendo, porque um dia eu vou contar, né? Pra ter aqui. E eu não conseguia terminar. Eu não conseguia. Por alguma coisa eu não conseguia, sabe? E aí eu falei assim, gente, mas por que assim, enfim, dia a dia eu ia escrevendo, né? Mas assim, eu falei, tipo, agora eles nasceram, fechou o ciclo. Ferrou meu testemunho, né? Isso, entendeu? Tipo, fechou esse ciclo de tentativa, tal. E eu não conseguia terminar. E aí, assim, na verdade, desde o hospital, eu percebia que o João, ele ficava com uma perninha assim, ó, mais encolhidinha, titiquinho daquele tamanho, né? E aí o doutor passava lá e falava, doutor, o João, eu acho estranho, ele não estica a perninha, né? Ele falava assim, você teve 3 aí dentro.
tudo apertado. Eu falei, agora, ele falou assim, agora eles estão vindo, que eles estão no mundo, ele tá entendendo que ele pode se esticar, tal. Mas é aquilo lá, mãe é mãe, né? Sabe. Mãe sente, mãe sabe. E eu o tempo todo, dos 14 dias que eu passei no hospital, todo dia que o doutor Eduardo passava, eu falava, mas se não, fica tranquila, fica em paz, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não. Aí chegou em casa, né, aquela rotina, aquela loucura, né, mãe de primeira viagem e triste, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E minha mãe, né, ela teve que morar com a gente por um período. A avó mudou. Nossa. Mudou literalmente pra casa. Essencial. E durante o dia ficava eu, minha mãe, minha sogra às vezes ia, a Teira, que tá comigo desde muito antes, né, e de manhã. E à noite ficava só eu, minha mãe e o Didi, né, pra dar conta, pra tentar criar aquela rotina. E assim, e eu consegui, graças a Deus, colocar uma rotina, né, pra mamarem junto, pra dormir junto. Mas assim, mãe, vó e pai não dormia nunca, né, porque a hora que dava o tempo de um mamar, o terceiro, você terminava o terceiro, dali um tempo o primeiro já queria de novo. E todos eles mamaram no peito. 6 meses. Consegui. Oi? 6 meses. Incrível. Não, isso me chocou. 6 meses. Não, mas Maria complementei, né? Ah, tá. Sim. Você complementou? Complementei, porque senão, Porque, viu, gente, gente, não tem como eu andava, tá aqui minha mãe, que eu já trouxe ela de testemunha. Eu andava já sem sutiã, sem nada. Eu andava assim. Eu andei assim com um. Imagina você. Porque não dava tempo, porque daí eu colocava 2 e um na fórmula. Aí, tipo, no outro horário, aquele que tava na fórmula vinha no peito. peito. Fórmula. Aí eu ia fazendo rodízio. Anotando, marcando tudo certinho. Mas eu consegui, graças a Deus, 6 meses. Sobreviveu, tá linda aqui, viu? Sobrevivi. Precisa pontuar isso, porque a minha que viveu, Viveu tudo isso. viveu tudo isso, a gente precisa Né? relembrar ela, que ela tá. Isso, enaltecer, essa é a palavra. Então, aí, e falei a gente já estava em casa, né? Daí eu falei, um dia eu vi que tava bem inchado o joelhinho dele. Aí liguei pro doutor Eduardo e falei, doutor, vamos fazer? Pra desencargo de consciência, falei, faz um pedido aí de um ultrassom, vou levar, né? Aí fizemos ultrassom, aí o médico do ultrassom constatou que tinha um líquido. Ele falou, realmente, tem um líquido aqui, mas a gente não sei te dizer o que é. Aí eu levei ele num especialista de ortopedia lá em Botucatu. Não vou me recordar do nome dele agora. Mas que também foi uma bênção na nossa vida. E aí, no que ele olhou... tô tentando lembrar o nome, mas não vou agora. É muita informação. E no que ele olhou, ele falou, mãe, espera um pouquinho, né? Que eu olhou lá, examinou ele, eu vou falar com você. Aí ele começou a ligar. Eu esperei, ele ligou para uns especialistas que ele não era especialista infantil. Sim. Porque eu falei, como de repente deve ser alguma coisinha só, né? Uhum. Aí ele falou assim, ligou, tal, e ele falou assim pra mim, pode ser, a gente tá achando que é algo sério que esteja aqui, né? Ele falou assim, eu tô discutindo o caso com um colega meu que é especialista em ortopedia infantil. Ele falou assim, até à noite eu te ligo. Meu Deus. Eu saí, mas assim, ele só falou isso. Eu falei, gente... Enfim, beleza, voltei pra casa, pegou meu telefone, tudo meu contato, ele não quis me falar nada mais. Que podia ser. E assim, a primeira vez que eu tinha visto aquele médico, eu não tinha igual a intimidade que a gente tem com o doutor. A gente tem intimidade com o doutor Eduardo, o doutor Marcos, o doutor Moisés, enfim. Gente, e eu com o telefone na mão o tempo inteiro, tal. Era umas 10h30 da noite, esse médico me liga. Ai, meu Deus. Ele falou, Fernanda, amanhã, 7 horas da manhã, eu já falei com toda a equipe, eles vão estar te esperando pra avaliar o caso do João Lucas lá na Unesp. Ele falou assim, só que nisso, cara, foi muito assim, o joelho dele dobrou de tamanho. Meu Deus. Começou a inchar. Então assim, eu fui no momento certo. Entende? Não sei o porquê, aquela coisa de mãe. Tipo, até então só a perninha dele ficava encolhida, né? Ele dava umas choradinhas diferentes, porque eu acho que doía, entendeu? E foi por isso que eu insisti. Eu falei, não, eu vou. Aí eu lembro, um frio que tava, eu lembro até hoje. Eu coloquei um macacãozinho de ursinho, orelhinha nele e fomos, né? Falei, eis-me aqui, senhor. Eu falei assim, eu não sei o que o senhor tem, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que o senhor quer. Falei, mas eu tô aqui, tô pronta. E aí a gente foi, eu lembro que eu passei com ele e tal, e bebezinho, ele não tinha um mês ainda. Ele não tinha completado o mês, porque fazia 14 dias que eu tinha voltado pra casa. Eu passei uma semana com eles em casa. Eles tinham uns 20 e poucos dias, não tinha completado o mês ainda. Aí fui recebida por uma equipe, assim, maravilhosa. Né? Só que, assim, eles ali conversando entre eles. Aí ele falou assim, mãe, você sobe por fora, você dá a volta por fora, que nós vamos passar ele aqui por dentro pra não ficar passando que aqui tem muita bactéria e tal. Espera a gente no centro cirúrgico. Eu falei, o quê? Ele falou, a gente vai ter que tirar esse líquido. Ele tá com um líquido aqui, então a gente vai ter que tirar. E espera a gente... Isso, sabe? Tipo assim... Comunicando, me comunicando. Eu falei, gente...
Beleza, levaram. Foi muito rápido, porque eu acho que eles já entenderam o que estava acontecendo ali, né? Aquela coisa, né? Fala pra gente, não fala pra gente. Ah, mas era melhor falar, mas era melhor correr e resolver. Isso, Não sei, gente, exatamente. Mas tudo muito no susto, né? Muito, daí eu peguei, aí eu falei, só tinha ido eu e o Didi, né? Aí ele falou, e aí? Eu falei, não é pra gente subir no centro cirúrgico, sabe? Tipo assim, só mandando eu fazer as coisas. Eu falei, meu Deus do céu. E fui subir, tipo, levaram ele direto pro centro cirúrgico, tiraram esse líquido do joelhinho dele. Eu acho que, tipo, levou, 1, 2 horas. Você tava lá no centro cirúrgico? Não podia, esperei, né? Mas dali da salinha onde ele estava, não levaram o menino direto. Só me falaram assim, ó, a gente vai ter que tirar esse líquido dele o quanto antes. Não falaram de anestesia, tudo que aconteceu? Como que ia ser? Não, ia ser anestesia geral. Então. Foi. Falaram. Me explicaram. Tipo assim, mas pegaram ele e levaram. Ó, a gente vai precisar operar, vai ter anestesia, tal, porque a gente precisa tirar o líquido do joelho dele. Gente do céu. Enfim, tirou, correu tudo bem. Aí a enfermeira veio, ai mãe, vai lá que ele tá faminto. Ai, meu Deus. Mamava, né? Nossa, ele mamava, Ai, que bom. Vem que ele tá faminto. Eu falei, fui, vi aquela minha coisinha, me aliviou. E Aí os outros dois? Os outros 2 em casa, com a avó, com a tiateira, né? Os dois em casa. Aí eu falei, né, tal. Aí eu falei, sai, doutor. Aí eu lembro que esse médico lá, ele era chefe lá da ortopedia. Ele veio, ele viu o caso também. E aí eu falei, aí depois vieram conversar, ele falou assim, questão de... Agora a gente tirou o líquido e mandou pra cultura. Sim. Cultura não é isso que fala. Mas assim, vendo o que tem, a gente... Eu falei, quanto tempo eu vou ficar aqui? Não, hoje, amanhã você já vai embora. Sim. Porque o problema a gente resolveu. Era importante tirar o líquido que tava causando a inflamação ali. Aí fiquei de boa, fiquei até feliz. E ele tava espertinho, única coisa, engessadinho, com a perninha engessada. Eu falei, daqui 2 dias a gente já vai embora. Só que daí vem, né, o porém. Só que daí nesses 2 dias, que foi que levaram para análise, né, aí eles viram que era uma bactéria muito forte que ele tava. É uma bactéria pseudomonas. Essa bactéria, em adulto, é uma bactéria hospitalar, né, então é uma bactéria que ela entra na corrente sanguínea. E o tempo de vida de uma pessoa, se você não corre logo, não intervém, é de 2 a 3 dias. Porque ela se espalha. E os médicos até hoje não sabem me dizer por que o dele parou no joelho. Porque esse tipo de bactéria, depois, né, se alguém tiver mais interesse em saber, puder pesquisar, ela é muito forte. Uma bactéria... Mas ele não sabe quando pegou? Não. Provavelmente quando nasceu, entendeu? Porque porque assim, né? Por algum motivo, alguma coisa ali porque ela é hospitalar. Então, é uma bactéria hospitalar. E aí eles falaram, Fernanda, é muito forte. E além disso, ele teve um caso de pioartrite. Então, tipo assim, na verdade, eu acho que logo já no nascimento, é que a gente se questiona, né? E se fosse já... É que no tempo certo, foi ali que teve... Se corresse antes pra saber, mas enfim, não sei. E aí, já nesse diagnóstico, a bactéria era pseudomonas e ele teve um quadro de pioartrite com osteomielite. Meu Deus. Né? E aí ele ficou ali, entrou com antibiótico, aí o processo com antibiótico, só que, mãe, a gente não vai poder liberar ele até tomar o antibiótico e a gente ver que o PCR dele diminuiu. O PCR estava altíssimo, por mais que tinha tirado o líquido, né? Entendi. Aí eu falei, tá, mais uma vez, amém, Senhor. Eu tenho que passar. Só que eu fazia assim, ó, o que eu vou fazer? Porque eu tinha mais 2 em casa, recém-nascidos, que precisavam do meu aleitamento, né, materno também. E aí foi que eu me dividia assim, eu dormia no hospital, eu com a minha guerreira ali. A gente dormia no hospital, no outro dia de manhã, meu marido vinha me buscar. Eu ia pra casa, entrava por fora, tomava banho. Aí eu sentava lá, amamentava eles, passava um período com eles ali. Quando era, 6 horas da tarde, eu voltava pra ficar com o João. Eu fiz isso por 28 dias. Ai, 28 dias. Lá? 28 dias. Nossa. Eu fiz por 28 dias. Aí o que acontece? Ele até tava no início, espertinho, tudo, a gente tava tentando administrar tudo com os antibióticos. Só que o que acontece? Começou a tomar, tomou uma semana, não tava fazendo efeito o antibiótico. Não tá, a bactéria é muito resistente. Porém, ela tava alojada no joelho. E isso que eles não entendem. Eles falam assim, é uma bactéria que se espalha na corrente sanguínea. E ali, tentando, e uma amiga minha também, a Lígia, ela era do departamento de infectologia lá, né? Então, assim, foi uma bênção também. Eu falo que tudo vai se encaixando, sabe? E aí teve um dia que ela foi... Aí o que aconteceu? Ele ficando lá ali no ambiente e tal, é um ambiente hospitalar, né?
Aí um dia ele tava bonzinho, outro dia não, e pega a veia, não pega a veia. Aí eu fui vendo ele branco, sabe? Ele ficando muito branco, pálido. Aí eu lembro, como se fosse hoje, a Lígia veio, eu falei, Lígia, meu filho vai morrer. Aí ele já tava com aquela tosse de, sabe? Porque assim, ó, parece que é assim, né? Eu duro que criança. Em 2 dias tá bem. Tipo, passa mais 2 dias, já recai. Aí, E aí eu pensava, eu falava assim, meu Deus, ligava pro doutor Eduardo, pro doutor Moisés, eu falava assim, o que eu posso fazer? Eu falei, tem algum, né? Fui muito grata, né? Eles estavam ali na Unesp, tinha uma equipe maravilhosa, muito grata mesmo, mas assim, você quer tentar fazer mais, né? Eu falava, o que eu posso fazer? Tem algum hospital pra fora que eu posso levar esse menino pra algum lugar? Aí o doutor falava, ele tá com uma equipe muito bem assistida. Ele tá né? no melhor lugar. Ele tá no melhor lugar. Só que assim, a gente quer fazer mais. Aí, quando foi... A Liginha chegou, né? Eu falei, Lígia, foi ver? Ela passava todo dia ver ele. Eu falei, Lígia, meu filho vai morrer. Eu falei, se ele continuar aqui... Aí ela viu, tal, aí ela conversou com a médica, com a chefe dela, tal. Ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir ele pra UTI. A gente vai transferir pra UTI, Fer? Ela falou assim, mas fique em paz, não é por nada, porque talvez... pra proteger ele, porque lá a equipe vai estar mais em cima, tipo, só dele, tal. Ela conseguiu transferir ele lá. Só que, tipo, nessa transferência, ele já tava... aí nisso já deu a bronquiolite, deu pneumonia, aquela fotinha que eu mostrei pra vocês. Ele já tava assim. Ele já tava assim. E aí foi quando ele ficou, ele passou 5 dias, 5 ou 6 dias na UTI. Aí no primeiro dia, beleza. Tinha ido pra lá, ele tava bem borocochosinho já. Sabe quando você sente? Eu falei, meu, não tá legal, não precisa fazer alguma coisa. Aí quando deu 2 dias que ele tava na UTI, o quadro dele foi meio que dando uma piora. Aí o doutor chegou do meu lado, tava mais uma vez eu e Kay. A mãe. Eu e a mãe. Essa daí eu falo pra você, ela é minha fortaleza. E a gente tava, né? Ele veio e falou, mãe, preciso falar com você. Ele falou assim, ó, seguinte, a bactéria dele foi muito forte. Ele falou assim, a gente tá tentando fazer o que pode, porém, os exames mostram que ele não tem a rótula do joelho. A bactéria comeu a rótula do joelho dele. Então, assim, ó, a gente tá tentando, se ele, desse jeito pra mim, se ele passar, se ele sobreviver dessa noite, pode ser, eu não te garanto, que se ele sobreviver, talvez a gente precise amputar a perna dele pra a bactéria não subir, não ir subindo, né? Ele falou, ou a gente, se ele permanecer com a perna, o máximo que ele vai conseguir é ficar em pé. Porque ele falou assim pra mim, pela medicina, ele falou assim, pelos anos de experiência que eu tenho, ele não vai ter o movimento da perna. Ele não vai conseguir andar. E eu falei pra ele, doutor, o senhor tem alguma coisa que eu possa fazer? Uhum. Eu falei assim, não desmerecendo vocês de forma alguma. Eu falei, eu sou muito grato por tudo que vocês estão fazendo até agora. Eu falei, mas se o senhor falar pra mim, tem um hospital tal e tal. Ele falou, não, Fernanda. Ele falou assim, a gente tá fazendo o que a gente pode. Aí eu falei assim, então faz, doutor. Eu falei, faz pra mim, por favor, a parte que a medicina pode fazer. Eu falei assim, porque a maior. Eu falei assim, a parte maior, Deus vai fazer. Eu falei, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer. Aí, tipo assim, ele olhou pra mim assim, sabe, tipo, coitada, sabe? Porque ele sabia o que ele tava falando. Pela medicina. E lógico que a gente acredita na medicina também, né, gente? Só que eu acho que pra isso que Deus deixa certas situações pra gente passar, pra saber da grandeza dele. Eu lembro que eu só falei isso pra ele. Salva meu filho. Eu falei assim, faz o que vocês podem fazer. Eu falei, deixa. Eu falei, pode deixar, doutor, que é a parte maior. Deus vai fazer. E aí ele daquele jeito, ele... Tipo, entendendo do que ele tava me falando. Tipo, acho que ele falou assim, ela não assimilou a gravidade do que eu falei, né? Ela não assimilou. E aí a gente foi vivendo, né? Um dia de cada vez. Ele passou dali 5 dias, o quadro dele foi melhorando, tal. Os antibióticos conseguiram acertar o antibiótico. Tanto é que depois que eu vim com ele pra casa, ele foi tão forte o antibiótico, ele tomou por 3 meses. Você imagina? Deus, um recém-nascido. Um recém-nascido. Ele é muito guerreiro. Eu falo, filho, ele fala, a gente conta a história dele pra ele. Ele olha o joelhinho e ele fala, mãe, a minha cicatriz ela vai crescendo conforme eu cresço. Eu falei, é a marca da promessa sua, essa daí, né? E aí, quando eu recebi esse diagnóstico do médico nesse sentido, né? Aí eu tava lá um dia esperando, na porta da UTI, porque a UTI você não pode passar o dia todo, né? É uma pessoa só, você entra, visita um pouquinho e vem. Aí eu lembro que eu tava lá sentada, esse dia eu tava sozinha. Aí tem os doutores da alegria, né? Que eu falo que são bênçãos de Deus. Eles até me convidaram depois um tempo pra... Por um tempo eu faço... tanto é que a gente vai até hoje, eu e meu irmão, a gente vai, leva presente pras crianças lá. Eu tava abaixada, assim, quietinha. Aí eles vieram, né, tentando alegrar. Aí ele pegou e tirou uma bola do saquinho.
E eu tinha meio que acabado de ouvir que meu filho não ia ter a perna, que ele poderia não sobreviver. E que se não amputassem ele, ele não ia andar. Aí ele tirou do saco, assim, uma bolinha de leite, sabe aquela? Ele falou, tá. E, tipo, nem sei, pro seu filho. Nossa. Sabe? Aí eu falei assim, é aquilo que você falou, a gente tem que pedir, mas a gente tem que entender quando Deus fala, sabe? Aí eu falei assim, esse palhacinho me trazendo essa bola é uma resposta. E aí eu me tranquilizei também. Apesar de todas as dores e todas as incertezas, né? Quando ele me deu a bola, eu associei, eu falei assim, ele vai ter as pernas, ele vai ter o movimento. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. E eu me apeguei àquilo e eu tava com uma caneta, né, escrevendo. Eu acho que eu tava até com aquela minha agendinha que eu tava escrevendo. Aí eu escrevi na bola. Meu primeiro chutinho será nessa bola. Ai, não acredito. Eu escrevi. E ali eu deixei a bola, né? E ainda ali ele passou. Ele ficou na UTI, ele passou mais, acho que uns 5 dias. Acho que foi isso, uns 5 dias. E aí, enfim, gente, tipo, foi, graças a Deus, foi... O quadro dele foi melhorando, né? Melhorando. Aí saiu dali, passou o restante dos dias em um outro quarto. Né? Que daí já tava... Porém, pra testar os antibióticos... Nossa, ele testou muito antibiótico. E aí até que deu certo esse, que depois, quando ele saiu, ele foi tomou por 3 meses, né? E aí ficou nesse quarto e tal, enfim. Resumindo, todo esse período, né? De eu ficar com ele ali, de eu vir pra casa, amamentar os outros 2, voltar no outro dia, foram 28 dias. Ele saiu, na verdade, ele saiu de lá com quase 2 meses, né? E assim, e desde que tudo aconteceu, ele ficava com a perninha enfaixada, com uma tala, que tinha que manter a perninha dele esticada, já que ele não tinha rótula. E eu falei, de quando ele nasceu, na verdade não curti, eu não consegui vestir os outros 2, sabe? Aquela coisa de mãe. E eu não conseguia vestir o João Lucas ali. Sempre, tipo, ou só com um bodyzinho ou com uma camisetinha. Aí, enfim, aí chegou o dia, né, da alta dele, graças a Deus, o controle da bactéria a gente conseguiu controlar a bactéria foi aniquilada dali, porém ele saiu com esse quadro de incertezas. Não sabe se ele vai andar. Graças a Deus, tipo, a perna, aquela né, aquela sugestão que eles deram, passou, né, porque bloqueou, né, não parou de subir a infecção. E aí a gente liberou, tal, e falou, mãe, só que você vai embora pra casa, tomar um antibiótico por 3 meses e acompanhar, né, inclusive ele acompanha lá até hoje, né, são maravilhosos também, uma equipe maravilhosa. Aí, enfim, foi, vida que segue, aquela talinha e não sei o que, difícil pra dar banho. E ele, como se fosse engessado, sabe? Teve que ficar. E aí eu falava, ai meu Deus, até quando isso? E aí ele falou assim pra mim também, ó, a gente não sabe, mãe, até quando ele vai ficar com essa tala. Não sei te dizer. Então, assim, essa tala, você vai ter que aprender a conviver com ela. Você vai ter que, toda vez que tomar banho, refazer. Eu voltei com um porre de coisa pra casa, assim, sabe? De tala, Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí depois... já era... isso, quer ver, ó, julho, agosto, setembro... Aí tava começando outubro, né? Aí teve um dia que tava calor, e ele com aquelas faixas todas, eu deixei ele um dia inteiro sem. Aí minha mãe, precisa colocar, eu falei, deixa ele respirar um pouquinho, né? Aí, enfim, aí chegou o retorno dele, pra gente ir no retorno, pra ver como é que tava, da tala e tal, enfim. Aí eu lembro que eu vesti ele. Coloquei uma roupinha dele lá, vesti um sapatinho num pezinho. Vesti um sapatinho no pezinho. Aí catei minhas coisas, catei o outro, peguei na minha mãe falou assim, levei. Fernanda, deixa o sapato aqui, onde que você vai indo com esse sapatinho? Eu olhei pra ela, tá aqui que não deixa mentir, eu falei assim, você não crê que meu filho vai voltar aqui vestindo esse sapato? Meu Deus. Eu falei, mas assim, com fé e autoria, eu não sei de onde eu tiro. Você entendeu? Você me pergunta, eu não sei, isso pode ser Deus, eu não sei. É algo que vem assim de dentro de mim, eu falei assim, ó, eu vou levar, porque hoje o João Lucas volta sem essa tala. Aí ela... Tá bom, né? A mãe explode. E fomos, assim, sem certezas de nada, né? E fazia as rotinas lá. Aí, beleza, fui e tal, levaram ele lá pra fazer o raio-x. Aí eu fui eu conversando com Deus, falei, Deus, eu não sei por que eu passei por tudo isso. Falei, cada um tem o seu pra passar, né? Tem a sua história pra contar. Falei assim, eu não entendo até agora por quê. Eu falei assim, mas esses médicos aqui, eles precisam conhecer da tua grandeza. Eles precisam, de alguma forma. Falei, pelo amor de Deus, Senhor, faz alguma coisa. Eles precisam saber quem é o Senhor na minha vida. Quem é o Senhor na vida do João Lucas. Eu não sei como. Falei assim, eu não sei como, porque a medicina... Até aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Falei assim, mas a medicina me diz outra coisa, né? Falei, mas eu quero que eles entendam a grandeza do Senhor aqui. Fomos. Eu fui sem pensamento, falando com Deus. Tirou o raio-x.
Aí veio, voltamos. Aí, e lá na Unesp, eles têm umas TVs assim que eles mostram o raio-x na TV, né? Aí chegou a vez dele, fomos lá. A doutora Hamilton. Imagina a surpresa. Fala pra Aí o doutor Hamilton olhou, ele falou, pai, mãe, vocês têm fé, né? Eu falei assim, eu acho que é só isso que eu tenho, doutor. Eu falei, eu não tenho mais nada. Eu falei assim, eu não tenho mais nada. Eu falei, só é a fé. Ele falou assim, ó, esquece tudo que um dia eu falei. Ele falou assim, ó, olha aqui. Ele falou, vem ver, porque eu tenho o laudo de antes e eu tenho de depois. Ele falou assim, ó, a rótula do seu filho tá aqui formada. A rótula que ele não tinha. Ele falou, tá aqui. Ele falou assim, ó, eu ainda não sei te dizer, porque era 2 meses, né? 2 para 3 meses. Eu ainda não sei te dizer se ele vai ter os movimentos. Pela gravidade do que foi. Ele falou assim, mas a rótula tá aqui. É um grande passo. Corta pro médico vendo o João Lucas jogando futebol. E aí eu falei assim, gente, eu parecia uma louca, né, naquele hospital, porque eu dava glória a Deus, eu falava assim, falei, é Deus, doutor, é Deus. Eu falei assim, agradeço demais por tudo que vocês fizeram. Ele falou assim, e o que eu pedia, eu ouvi da boca dele, eu ouvi da boca do doutor Hamilton, é Deus. Então, gente, isso pra mim, ele falou assim, olha, a medicina nos dizia totalmente ao contrário. E ainda foi o que ele falou assim, olha, criem expectativas positivas mesmo, porque o osso dele tá formado. Só que ele falou assim, eu não sei te dizer o que vai ser daqui pra frente. Né? Pode ser que ele ande, pode ser que ele apenas fique em pé e, tipo assim, se ande arrastando, sabe? Ele falou, mas já é uma vitória, independente do que for. Pode ser que quando ele tiver com 7 anos, a gente tenha que intervir, fazer uma nova cirurgia. Pode ser. Ele falou assim, mas até lá, ele falou, vai vivendo. Que hoje, ele falou, a infecção tá curada, né? E tá tudo bem. E aí a gente foi. Aí ele falou assim, e outra coisa, ele não vai precisar mais usar essa tala. Você fica em paz que você vai poder vestir ele do jeito que você quer, colocar outro sapatinho. Aí eu vesti um outro sapatinho nele. Aí eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa... A avó vem os 2 sapatinhos no pé. Essa daqui, que é a tiateira, ela falou, eu não acredito. Ela ajoelhou no chão, ela agradecia a Deus, sabe? Porque eu falo, é só a gente que vive, né? Eu acho que vocês podem mensurar. Não só o meu, mas como testemunho de tantas mulheres que passou aqui, né? Que eu creio que Deus, ele tem algo especial para cada uma dessas mães que passam por algo especial. E as que também não passam, só pelo fato de ser mãe, né? Mas aí eu lembro que ela ajoelhou no chão, ela agradecia. E dali por diante foi vida que segue, né? E ele era bebezinho ainda, tinha 3 meses. Aí vinha, né, as incertezas assim. Eu falei, eu pedia pra Deus, eu falava, ai meu Deus. Eu não queria que ele ficasse pra trás, né? Quando os meninos, né, começaram a andar e tal, né? Porque tinha as incertezas. Eu falei, será que ele vai conseguir andar, não vai? Resumindo, eles, trigêmeos, prematuros, né? Porque são prematuros, 35 semanas. Eles andaram, gente, com 10 meses. 10 meses. Meu Deus. Isso 10 meses. você contou, me impressionou. 10 meses. E foi assim, eu lembro que foi o Rafa... Por cirurgia, não tinha rótula, agora tem rótula, anda com 10 meses. 10 meses. O Rafa andou, e assim, uma semana cada um. Porque assim, a gente sempre tratou ele, né? Normal. E, o que os outros... A minha casa era até bonito de ver, porque... A minha casa virou, tipo, a minha sala de jantar virou um parque de diversão. Era tatame pra tudo que é lado, colorido, a sala, desmontei a sala de jantar. E eles foram criados assim, né? Soltos. E um incentivando o outro. E aí eu lembro que o Rafa andou, deu os passinhos. Aí depois de uma semana andou o Natan. E aí andou o João. Então, tipo assim... Foi criando aquela expectativa, né? Então, assim, foi bênção, assim. Não tem outra... É Deus, sabe? Foi Ele que fez, é Ele que faz, é Ele que continua fazendo e é tudo por Ele, né? Se a gente... Linda. E aí ele, né? Aí ele andou e depois, tipo, foi vida que segue, né? Hoje a gente conta a historinha dele. E eu falo, né, que ele tem a marquinha da promessa. E aí, realmente, ele chutou aquela primeira bolinha. Meu Deus! Ele chutou, eu guardei a bolinha, né? E hoje estão aí, tipo, nessa luta, a paixão deles hoje Futebol. é o futebol. E assim, quem vê o João jogando, assim, os 3 jogam muito bem, tem essa história de superação. Mas assim, todo mundo fala, e até onde ele vai, fala assim, esse menininho é diferenciado.
Oxi. Né? Você não sabe que esse moleque já passou. Você não sabe que esse moleque já passou tão pequeno. Então tipo assim... Então, resumindo, né? Vamos resumir esse também. Do diagnóstico do não ter a rótula ou até a possibilidade de amputar. a perninha para jogador do 15 de Jaú. É, isso mesmo. Senhor. Jogador, gente. É surreal, né? Mas eu falo que em cada etapa eu vejo o agir de Deus. O cuidado. O cuidado, dele, né? sabe? E a importância da nossa fé, né? Exatamente. Porque Exatamente. a gente acho que tem até uma tendência de falar, quem sabe é o médico, né? Então, Isso. até onde vai o médico? Mãe, se ele passar dessa noite, vai ter que amputar. E a Você mãe já pega que isso, escolhe, pega. Meu Deus do céu, com essa Gente. oração, com essa fé, né? Mãe, Olha, joelho, filhos de fé. É bem isso. Eu falo que é por tudo, sabe? E eu falo assim, eu vivo um milagre, eles são um milagre a cada dia. Eu falo assim, por isso que eu falo, tem uns 3 dias, se a gente sentar e ficar conversando, nesse meio tempo, amiga, verdade da história. você não sabe o que nós passamos já, tipo, né? Deles engasgarem, tipo, de quando já tava com 2, 3 aninhos, engasgarem. E uma vez, que São Peraltinho, né? A minha sogra mora numa chácara. Uma vez foram roçar, mexer numa árvore, eles tinham uns 4 aninhos, mexeram numa árvore, pegaram uma coceira lá. Picuinzinho. Não sei, só sei que passaram 3 dias internado, velho. Então, tipo assim, é um fuado. Eu acho que foi, eu não E sei. é dose tripla, né? É um tipo de árvore. uma E aí, alérgica não, N coisas. Então, assim, eu falo pra você. É susto atrás de susto. luta em cima de luta, batalha. E a gente, né, vai vivendo um dia de cada vez. Agradecendo sempre mais um dia sobrevivido. Aí, Fer, e daí, agora eu quero saber de você, como que é com 3 ali, né? Porque a gente sabe, eu sei com 1, com 2 ali, mas 3 juntos, né? Ainda é diferente Na ali mesma as idades. demanda, né? Na mesma fase. Na mesma demanda, na mesma fase, com jeitos diferentes, né? Com temperamentos diferentes. Como que é essa rotina ali pra vocês É um agora? flash a cada instante, literalmente. Porque realmente, né, os nossos médicos que sempre disseram, você tem 3, mas totalmente diferentes. Né? Apesar de 2 serem gêmeos, idênticos e um diferentes, assim, a personalidade realmente diferente. Tem muita briga? Eles passam Tem. o dia inteiro se cutucando, Sim, se provocando. sim. O tempo inteiro. Eu falo assim, ó. Se vocês falarem assim, Fer, posso trazer eles um dia pra passar um dia com você, viu? Vocês vão Você me amar. devolve meia hora? Não, amiga, não. Vocês vão amar, tipo assim. É que um dia, né? Comportadíssimos. Só que a treta é onde? Do ambiente, né? É lógico, dentro de casa. é. Eles acham que eles podem tudo. Então, assim, além de tudo, eu tenho filhos muito abençoados também. Eles são maravilhosos em todos os sentidos, assim, né? No que eu digo, tipo, são muito estudiosos, são inteligentes, são disciplinados, são focados, são educados. É o que eu tô te falando, se você falar, Fer, eles não vão te dar um trabalho. Ai. Fora de casa é uma coisa, dentro é outra. Porque daí tá. Nossa, eu não sei. Mas aí É aquela coisa da liberdade, né? Não, e aí eu converso muito também com o doutor Eduardo, né? Ele fala assim, Fer, eles estão disputando o tempo inteiro o espaço deles, no ambiente deles. Desde sempre. Entendeu? Tipo assim, desde a barriga. Aí, tipo assim, ó, eles que disputam a atenção minha e do pai o tempo inteiro. Então, assim, ali vira o caos, porque eles querem estar em evidência o tempo todo. Mas, assim, eles se dão super bem. É a briga de irmão. É a hora que você tá no carro, você não pode encostar. Aqui é meu. Vai tomar o suco. Tem que na minha. Não, tem que comparar. Aí você... Ai, a régua no suco. É régua, exatamente. Você vai comer o chocolate, sobra um. Se sobrar um é meu. eu Não, esses dias, Exatamente, eu também comi. eu tava aqui em Jaú, aí eles, mãe, passa ali no Jaú Serve pegar um. Eles adoram comida japonesa, né? Senhor, me dê força. Filhos caros. Ai, não, eles só gostam de coisa boa. O meu marido fala, a gente já perdeu o controle. Aí eles assim, eu falei Mamãe, hoje é dia de pedir comida japonesa. Ah, meu Deus, gente, a Laurinha ama um sashimi. meu Deus, só quer saber de coisa boa. Aí eu não vou nem mostrar pro Léo. A gente foi embora, né? Então, normalmente a gente sai daqui, já é hora de almoçar e ir pra escola. Ai, mãe, compra. Ali no Jaú tem um sushizinho, Tem né? uma bandejinha, né? Uma bandejinha. Aí eu falei, vou levar só uma, porque se leva, eles comem o que tem, né? Falei, não, vocês vão vai comendo, porque chega em casa tem que almoçar. Aí 2 pra mim, vai sobrar um. É porque é meu. Eu catei a bandeja e falei assim, aqui, é meu. Eu faço isso também. Falei, comprou, é meu. Veio, não, mãe, mas a gente já tinha conversado que ia ser meu. Eu falei, não, é meu. Falei, é meu, pronto, pra acabar a briga, né? Então, assim, tem a tretinha de irmão, vai ter sempre, mas assim, é muito bonito de ver o amor e a união deles também. Então, ao mesmo tempo que eles estão ali, não se batem nada. Tipo assim, só se Dá umas, né? se empurra, né? Agora, tipo, quer queira ou não, 10 anos pra 11, já tá ficando aquela... Já tô se achando, né? É engraçado que querem ainda, eles querem. Porque eu deixei, assim, à vontade, né? Até esses dias perguntaram, mas eles ainda
Aí, mas querem. Então, assim, eu acho que vai chegar o tempo que isso tudo vai. Então, eu deixo ser bem leve quanto a isso também. Porque todo mundo tem N tipo de opiniões. Eu acho que é certo, eu acho que não é. Tipo, na escola, estudam juntos. Então, assim, eu deixei também à vontade, porque tem mães que... Eu faço parte de um grupo de mamães de trigêmeos do Brasil todo. Então, a gente de troca experiências e tal. Então, a gente nossa, tipo, tem mais de 200 mães. Então, você imagina o tanto de criança. E aí tem umas que optam por separar e tal. Mas, assim, eu... Acho que... tá funcionando. Não, tá né? fluindo, Não sabe? tem Não, e aí... Gente, imagina, trabalhar mais. Não, eu falo assim, eu já fico louca. Hoje eles... Vamos facilitar. E assim, ó, e tem coisa que não adianta, é só a mãe, né? Tem hora que eu... Apesar do meu marido ser parceirão, mãe, eu falo, viu... Chama seu pai. E hoje eles estavam lá todos preocupados com a prova de português que vai ter. Mas, mãe, a gente gosta quando você revisa com a gente. Falei, se virei. Hoje é com vocês, né? Mas o pai, não vem comigo não que... Então, tipo, prova que eu sou mãe. Mas, enfim, eles são parceiros, sabe? São bem parceiros e como eu falei, gostam ainda das mesmas coisas. Às vezes ainda a gente vê que... Eu vejo que às vezes o João é meio que... O João é mais independente. Independente no sentido assim, ó. O João, se ele falar assim, ó... eu gostei desse aqui, que é azul. Ele mantém. É azul. Aí os outros dois, eles vão olhar pro João pra ver o que o João vai escolher. Ou então ficar em dúvida. Então, assim, eu acho que isso ainda... E tá criando personalidade. E assim, eu acho assim, eu também vejo que é difícil pra eles. Sabe? Eu falo, tem a parte difícil pra nós, assim, como mães, mas assim, imagina pra eles. É o que eu falo com meu marido, viu? A vida inteira foi tendo que aprender a dividir. A dividir, né? Apesar de eles têm amor, o que mais eles têm é amor de sobra, mas aprender a dividir o amor, o espaço. Quando eles eram pequenininhos, a gente sempre fazia o dia do filho único. Então sempre eu fazia. Hoje é o dia do filho único. Pegava mandava os outros dois pra escola, tirava aquele dia. Então saía com ele, passeava, levava no shopping, ia no Mac, conversava. Agora, assim, a rotina tá tão intensa, né? A questão deles de treino, além deles treinarem aqui em Jaú 3 vezes por semana, eles fazem o treino lá. Né? Em São Manuel, eu falei, a gente tem que arrumar o tempinho de cuidar da gente ainda, né? Nossa! Porque... É importante. Eles treinam 3 vezes aqui e ainda treinam lá. Treinam. Eles treinam aqui de manhã, aí eles treinam lá, eles têm preparador físico que fazem lá, estão levando a sério. Que legal. Estão levando a sério, eles treinam nas escolinhas lá. Então, assim, hoje a gente tá vivendo... pra isso, né? Essa rotininha deles, né? E ao mesmo tempo, né, como a gente fala, encontrar um tempo pra gente também, né? Porque eu falo assim, a gente só consegue cuidar bem deles se a gente também estiver bem, né? E você tem seu tempo? Tenho, procuro ter, tento ter, mas é o que eu falo, quando eles tinham 1 ano, minha mãe me incentivou muito, porque daí tem toda aquela questão, a gente passa pelo... o porpério lá, aí depois a questão... Eu não tive nem tempo de ter depressão. Claro. Não tive nem tempo. Entendeu? Eu acho que eu tive algo tão... Eu falava, depressão, se você for querer vir, espera um pouquinho, entra na fila aí. Não dá. Entendeu? E aí eu lembro que, aquela loucura. Aí minha mãe falou, viu, vai fazer alguma coisa. Ela tinha falado, aí chorei um monte com o Dr. Moisés, falei, é o amor da minha vida, mas é difícil, como é difícil, tal. Aí ele me incentivou. Ele falou, viu, o que você gosta de fazer? Eu falei, não sei, nem sei mais. Ele falou, eu tô perdida. De me encontrar. Daí ele falou assim, vai fazer alguma coisa, faz uma academia e tal. E aí foi, tipo, eles tinham 1 aninho. É o que eu consigo fazer, sabe? Tipo, é o meu tempo. Então, assim, desde que eles têm 1 aninho, eu vou. É o meu momento, o meu tempo, né? O cuidar e a gente tenta. Eu vou de manhã. Então, assim, como eu tenho a Teira que me ajuda lá, então ela fica 1 horinha e meia, eu tiro, né? E já me preenche, sabe? E assim, e o cuidar da gente, porque não é porque a gente é mãe que você precisa se desleixar, a gente já tem uma rotina intensa e cansativa, se a gente, né? A gente se deixar... se permitir, a gente começa a entrar num limbo, né? E depois Aí mais olha no difícil espelho, de voltar. de voltar, É de exatamente. voltar. É muito importante. Eu sempre fico meio comovida quando vem alguém assim e fala, porque quando ele tinha 6 meses, porque quando ele tinha 1 ano, eu consegui voltar a olhar pra mim, porque eu demorei muito. Acho que talvez por ter emendado um no outro, né, foram 3 assim. A hora que eu falei, agora eu vou olhar pra mim, aí veio outro. Agora eu vou olhar pra mim, aí veio outro. E é uma coisa que me deixa muito feliz, porque é muito importante isso. Muito. Ver que a pessoa tá conseguindo olhar pra si, porque isso daí, se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar deles, né? Não. Ô, Fer, Exatamente. mas conta um pouco pra gente, então, dessa rotina dos seus mini-atletas agora, né? Porque todo esse simbolismo, a bola lá do Sim, lá de trás, né? Natal, e ele vai dar o primeiro chutinho aqui. Você tem Como- guardado essa bola até Tenho. hoje? Como Tem. que foi isso? Esse momento, não, agora a gente gosta de futebol e eles estão com 10 anos. 10 hoje, anos. Né? Tem uma rotina de atletas. Tem. Já é intenso também, né? Mas é isso, e ainda conciliar, né? Porque aquilo que eu falo, antes do futebol, eu falo que até a base que eles estão jogando aqui, eles já foram fazer teste no São Paulo, que é o time do coração deles, né?
E assim, eu falo, é o início, né, de tudo. Tem uma longa caminhada pela frente Você já ainda. imaginou a gente ouvir esses três, tipo, no Daqui time... um tempo, né? Daqui uns anos. No time do Brasil mesmo, Oh, imagina, os três. Amei. Nossa, eles E você falou que eles jogam cada um numa posição, né? Cada um numa posição. Eles jogam, cada um numa posição. E foram assim, amando, né? Foram criando essa paixão, porque às vezes a gente olha assim e fala Eles assim... que pediram pra entrar? Foi, eles pediram. Aí você Não, olha... e eles são um mini time já, né? Não, já é um mini time. São os três Mais é o um time. pouco já. Se fosse um futsal, eu já tinha metade do time. É, O jogo que joga em várias pessoas. sim. Olha só, o João Lucas. O João Lucas. Aí a gente fala assim, o João Lucas é o quê? Todo mundo fala. Ele é um jogador versátil. Ele tem a posição dele, hoje ele joga de lateral. Mas os técnicos falam que se precisar, onde quiser colocar o João Lucas, ele vai e faz. E aí Agora, o Rafa é atacante e o Natan é meio campo. Que então demais. cada um tem- Então, é o grupinho ali mesmo. É, o grupinho deles Nossa, ali. imagina, olha a sintonia, gente. E aí, assim, a gente, né, eu sempre deixei eles livres, sabe? Porque eu acho assim, a gente tem que deixar, né, Não foi uma incentivo. coisa imposta Não, tipo por assim, vocês, vai. E outra coisa, como eu falei, até a escolinha, a base ensina muito. O que eu foco muito com eles, assim, o futebol é um sonho, é lindo, é bacana, mas é uma segunda opção. Entende? Tipo assim, eles isso que eu tô colocando na cabecinha deles, eles entendem que eles precisam estudar, eles precisam se formar, eles precisam ser homens de caráter, que aí sim eles vão, né? E isso conciliando com o futebol. E é o que eu falo pra eles sempre, eu falo, filhos, porque se você perguntar pra eles o que eles querem ser, jogador de futebol. Isso, Óbvio. Você tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho. E aí eu falo, o que eu falo sempre pra eles? Eu falo, filho, Deus, ele jamais coloca um desejo no nosso coração impossível de se realizar. Se por algum acaso não for da vontade de Deus, eu penso assim, esse desejo ele vai com o tempo passar, do mesmo jeito que lá atrás eu pedia pra Deus, eu falava, Senhor, se não for da tua vontade eu ser mãe, tá tudo bem também. Porque tem N mulheres que não são mães. Mas aí eu acredito que no coração, no pensamento delas, deve existir isso. Porque, tipo assim, não é da vontade. E quando não é da vontade, eu penso assim, a nossa vontade, se ela não conciliar com a de Deus, não vai acontecer. E aí isso vai ser tirado do coração. E aí você vai seguir de uma outra forma. Entendeu? Você vai virar essa chavinha e você vai seguir, você vai ser feliz de outra forma. E é o que eu sempre falo pra eles. É isso que vocês querem? Eu falei, então, sempre vai pedindo pra Deus. E antes de tudo, antes desse desejo nascer do coração de vocês perguntem se é o desejo do coração de Deus. Porque se for, eu falei assim, pode acontecer o que tiver que acontecer, façam a parte de vocês. Que Deus vai fazer a parte deles. Então, assim, a gente não sabe também o que vai ser lá na frente, mas eu não tenho dúvida, sabe? Eu não tenho. Eu consigo enxergar, eu consigo enxergar. Sabe, o caminho é árduo, tem muito pela frente ainda, mas assim, a gente tá instruindo, a gente sempre instruiu eles, assim, nesse caminho. Então, é o que eu falo, fiquem em paz. Faça a parte de vocês têm que se dedicar, vocês têm que se alimentar bem, vocês têm que treinar, vocês têm que estudar. Antes de tudo isso, vocês têm que estudar, entendeu? Tanto é que estavam lá nervosíssimos, não me dão um pingo de trabalho, porque normalmente eu converso com outras mães, só pensa em futebol, não quer estudar. Cara, eu posso dizer assim, eu sou muito abençoada, sabe? Por ter eles e dessa forma. Então, assim, eu não tenho o que falar. Eu não tenho que reclamar, eles são dedicados no estudo, eles são dedicados no futebol, né? Apesar da pouca idade. Então, assim, ainda tem muito pela frente. É o que eu falo pra eles. Se for pra ser, o que é de vocês, tá aí, entendeu? E você vivencia esse milagre a cada treino, né? Sim. A cada treino deve passar na sua Sim. cabeça, né? Tipo, Sim. olha, já fala, Não. já ouvi É. que o meu pequeno podia não... Nem estar lá, ali, nem estar ali. Então, assim, imagina. exatamente isso que você falou. Pra mim, a cada dia que eu abro o olho, eu vejo um novo milagre, porque eles são meus milagres, sabe? E aquilo que eu falo, e a gente serve um Deus, acredita num Deus que é o mesmo que fez milagres lá atrás. É o mesmo que fez na minha vida, é o mesmo que faz e continua fazendo. Sabe? Eu falo que Deus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, que ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele não entra se você não deixa. Ele não vai te impulsionar, ele não vai ficar ali, não. Então, assim, a gente precisa abrir o coração. E precisa entregar, confiar e entender que se você abrir, ele vai entrar, ele vai fazer coisas maravilhosas. Né? Basta a gente. Né? E tamo aí, eu também não tenho dúvidas. Um passinho de cada vez, né? Sempre ensinando, direcionando e ensinando para eles isso, que é Deus na vida deles acima de tudo, que Jesus pode todas as coisas, se a gente tem fé, quando a gente acredita. E é dessa forma que a gente tá instruindo.
O Brasil, Jogadores Amém. profissionais. Eu já tô convocada. Ah lá, vó, já vai junto. Janeiro, Vamos passar uma semana em São Carlos. Aí foi até interessante. Ia ter um campeonato essa semana, a gente ia pra Ribeirão. Aí foi cancelado, teríamos que ir na próxima. E o timinho já tava formado. Aí só que não vai dar pra gente ir, ia ser amanhã. Nós 3 e mais um amiguinho. Aí o técnico teve que cancelar. Ele falou assim, não dá. Ele falou, eu vou ter que cancelar porque, tipo, só os 3 já vai fazer falta. mas é isso, né? Ó a responsa que você tem com o time, Então, né? tá vendo? É um time, verdade. Aí eles estão jogando lá ontem até fizeram um campeonatinho de futsal ontem lá, né? Aí o técnico Eles treinam? no Rato. Lá em São Manuel no Rato. Eu não sei onde que é. É na Pai. Onde? O Anderson, Não, Piovan, eu sei que é um rato. De repente você pode cortar. Ah, tá, é na Pai. Ah, legal, na pai. Tá. Ali na Pai, da Pai eles fazem futsal, né? Aí eles treinam o Society, treinavam o Society lá no PH. Agora, nesse início de ano, assim, como é muita coisa, então a gente tá direcionando. Eles fazem campo aqui em São Manuel, lá no Riva, e preparo físico com o Godinho. Então, assim, realmente, a agenda é assim. Rotina super intensa. E aí eles vêm 3 vezes na semana. Nossa, mas então ali. Ultimamente estamos respirando futebol. Mãe turista. Nossa, umas 20 bolas lá. E eles, na hora que estão em casa, estão chutando bola. Chutando bola. Eu não aguento. Meus vizinhos tão loucos. Judiação, eu falo assim, ó, esses dias eu filmei, acho que tinha umas 20 bolas. Eu falei, fora as bolas que estão no vizinho. Aí eles assim, vizinho, você pode, por favor, jogar a bola que tá aí? Eles já chutaram bola no vizinho. Eles já chutaram bola no vizinho, já quebraram a ducha do vizinho. Aí o vizinho me manda foto, manda o pix aqui que eu vou fazer pra você. E chuta. Só que, tipo assim, todo mundo ali já conhece, sabe? Que é a paixão deles, né? Agora, falei, vou ver se eu fecho, porque a minha casa ali é vizinho, no Bela Vista. E a parede, então assim, a bola vai pra esse e vai pra aquele, não tem o que fazer. Não tem jeito. Não. Ô, Fer, e assim, tem uma questão que, por exemplo, eu mesmo, né, pra mim sempre foi muito difícil de pedir ajuda e muitas pessoas passam por isso. No seu caso, acho que não teve nem como não passar isso na sua cabeça, Não. né? Tipo, automaticamente você precisou de ajuda da sua A rede mãe. de apoio, né? Você teve a sua rede de apoio forte ali que te ajudou em todo o processo, né? Como que você, não é nem questão de aprender, o que você poderia falar talvez ali para outras pessoas que estão assistindo a gente sobre se permitir receber essa ajuda de outras pessoas, né, e não carregar o mundo sozinho Exatamente. nas costas? Aham. Gente, eu amo ajuda. Eu acho que eu ia querer ter ajudas mesmo se eu tivesse um. Né? Porque assim, realmente. Porque precisa, mas é tão porque difícil, né, um ponto que, ó. entender Isso, porque um ponto é qual? A gente. É tudo novo. Né? Você tem que aprender a ser mãe da noite pro dia. De repente tem um serzinho ali pendurado aqui que você fala, ai. Aí você tem que, né? Bota pra outra. Então, assim, enfim. Eu acho que a gente precisa realmente se permitir, né? A isso e no meu caso não teve como. Né? Eu falo que quando Deus já preparou tudo isso, já preparou a minha rede de apoio. Porque são assim, a minha mãe, a minha sogra, a Teira, nossa. Tia Teira não tem o que falar dela. Os meninos amam ela de paixão. Ela foi pra África esses tempos, né? Porque os filhos dela são missionários lá na África, a Tia Teira. Aí minha mãe ficou ajudando, né? Aí eles assim, ô vó, a Tia Teira é muito, jeitinho deles, muito melhor do que você, vó, porque você guarda tudo errado. A chuteira tá errado, a cueca tá errada, não sei o que. Então, tipo assim, sabe? E assim, gente, eles amam ela de paixão. E eu sou totalmente grata a ela, eu amo ela. Assim, é da nossa família, não tem nem o que falar, Ela né? já tava com você antes Ela já desse tava, ano? eu casei, depois de 2 anos ela começou a trabalhar comigo. Então ela viveu tudo. Tudo. Ela ficou um período no hospital comigo também, e ele lá. É minha outra mãezona, sabe? E, tipo, a minha sogra ajudava. O meu marido, tem a Michelle também, uma outra amiga minha que, cara, a Mi foi tudo pra mim, foi um suporte. Era uma amiga nossa, assim, de família, né? Ela era solteira, hoje ela já tem a filhinha dela. Mas, na época, ela ia toda sexta-feira. Ela saía do serviço à sexta-feira. Tipo assim, eu nunca pedi nada, sabe? Eu nunca pedi, ela sempre foi por amor, sabe? Foi e me ajudou toda sexta-feira. Acho que a Mi ficou dos 3 aos 6, né? Quando os meninos tinham 3 meses, ela começou a ir lá. E ela ia toda sexta-feira e ia embora no domingo. Toda sexta-feira. Ela ia toda sexta e ia embora e tipo assim, ó, se eu falar... Ela ia lá porque... E assim, ela ama os meninos demais, tipo, até hoje. E ela ia porque ela amava estar com ele. E nesse período também, que eles viam, a gente sempre precisou ter o nosso tempo também. Eu com meu marido, entendeu? Então, quantas vezes a gente... elas falavam, ela com minha mãe, vai vocês... Vamos comer uma pizza, vamos jantar, tal. E ficava com os meninos. Tipo, uma rede de apoio, assim, maravilhosa. Então, assim, eu sou
sou muito grata e eu nunca tive problema nesse sentido, né? E aí foi quando eles estavam com 6 meses, porque aí, assim, é bastante gente em casa, né? Tipo, 3 crianças, às vezes ao mesmo tempo chorando e tal. E o bacana é que eu achei que elas mesmas perceberam isso. Então, quando tava com 6 meses, que já estavam ali nas cadeirinhas, a gente dando a papinha e tal, aí elas falaram assim, ó, agora vocês conseguem dar um start sozinhos aí, porque a gente também precisava aprender a ser pais sozinhos, né? Apesar de, tipo, de manhã tá ali. E aí, quando foi com 6 meses, a minha mãe já não ficou mais morando com a gente, porque ela morou, literalmente, morou 6 meses. Aí ela, tipo assim, ela só ia embora pra casa, voltava no outro dia de manhã, porque daí eu precisava, né? Só que, tipo assim, à noite e aos finais de semana, a gente, sabe, cuidava dele sozinho, a partir dos 6 meses. E aí, assim, hoje eu preciso, né? Eu falo, a tiateira tá lá, eu falo pra ela, tiateira, se vira aí. Eu falei, você vai ficar até você não aguentar mais. E ajuda, porque, tipo assim, é muita roupa. Eu sei. Eles trocam e junta tudo. E a gente faz tudo junto ali, né? Mas, e é roupa, é casa, é comida, né? Enfim, é tudo. Aí eu também tenho essa rotina minha que eu, né? Treino de manhã e à tarde eu vou pra loja, que a gente tem um comércio lá. E a gente trabalha junto, eu e ele, então, e vamos fazendo. E assim vamos indo e dividindo, mas é importante. É importante a gente ter o apoio e às vezes quem, né, tem esse receio, e é tão bom a gente se sentir amado, né? Porque essa rede de apoio nos faz sentir amados também, verdade, né? com certeza. E eu falo assim, é tão gostoso, porque você vê alguém tratando bem seu filho, cara, você ganhou o dia, você ganhou a vida, é tudo por eles, né? Isso é muito bom. Ai, gente, que lindo! Fê. Pra gente encerrar, eu queria que você trouxesse, assim, sei lá, um recap, assim, desses últimos 16 anos da sua vida. Quem é a Fernanda hoje, que passou por tudo isso, por esses 6 anos, né, lutando pra ter o seu filho, e aí os trigêmeos, e a dúvida, e talvez uma amputação, e de repente os 3 andando juntos, hoje os 3 mini atletas aí. Quem é a Fernanda que você se tornou depois de vivenciar tudo isso? Olha, eu vou falar pra você, eu acho que eu me enxergo, assim, eu nunca imaginei que eu tivesse a força que eu tenho, sabe? De ter segurado todas as pontas. Hoje eu me vejo assim, eu também nunca imaginei o tamanho da minha fé, sabe? Porque às vezes você fala, tanta gente, você olha por aí, a fé é tão grande e tal. Então, assim, hoje eu acho que eu posso dizer que eu sou uma mulher de muita fé. E de muita fé, sabe? Que hoje eu consigo enxergar além, sabe? Porque foi assim, e eu acho que essa fortaleza, eu nunca imaginei, sabe? A força da mulher, sabe? Da mulher, da mãe, que existiu, que sempre existiu dentro de mim, sabe? Eu acho que resume a isso mesmo. E se vocês me permitem, eu só escrevi algo aqui que eu queria... Tá? Com certeza! Que foi algo que eu acho assim, ó, que me acompanhou por todo esse tempo, e eu acho que vai encoraja também, né? Outras mulheres. Cadê? Que é o que... Não, é um trecho, eu coloquei que é um trecho bíblico, né? Porque quando eu passei por tudo que eu passei, essa foi uma das palavras que sempre... Tipo assim, eu ia pegar lá, fazer meu devocional, ler a Bíblia, essa palavra. E eu acho que complementa isso que eu disse hoje da mulher de fé, sabe? Que é o que move, né? Ele tá lá em Hebreus 10, do 36 ao 38, que diz assim, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque em breve, muito em breve, o que há de vir virá, e não tardará. Porém, o justo, esse viverá pela fé. Ter fé significa descansar naquilo que Jesus fez por nós no passado, mas também significa confiar naquilo que Ele faz por nós no presente e ainda fará no futuro. Descansar, confiar e entregar. Porque o impossível é a especialidade dele. Jesus, Ele faz o impossível. Então, é só isso que eu tenho para dizer, sabe, gente? Fortaleçam-se na fé. Porque a fé, ela move montanhas. A fé, ela faz o desejo do teu coração ser realizado quando ele coincide com a vontade de Deus, sabe, para as nossas vidas. Então, que cada uma de nós aqui, ou alguma mulher que precise de uma palavra, do encorajamento, fortaleçam-se na fé. Porque o que muitas vezes é impossível aos olhos humanos, aos olhos da medicina, Deus, Ele pode, sabe? E sempre Deus falava assim comigo, 1 dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1 ano como 1000 dias.
Então não importa o tempo de Deus, não importa a espera. Se você me perguntasse hoje, Fernando, você passaria por tudo? Eu passaria, porque Ele fez infinitamente mais, além daquilo que eu pedi ou que eu pensei. E eu creio, eu não tenho dúvida que Ele fará muito mais ainda. Tanto na minha vida, como na vida dos meus filhos, e na vida de cada uma de nós aqui, que realmente crê. E como eu falei, abre a porta, deixa Deus fazer, deixa Deus entrar, deixa Deus trabalhar. Que o impossível é a especialidade dele. Amém? Eu só posso falar obrigada. Que coisa linda. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. Imagina, gente, eu que agradeço. Sua história, sua fé. Eu que agradeço demais, porque hoje eu entendo, sabe? Passando, igual vocês falaram, esse tempo, esses 10 anos. Foi para isso que eu passei. Eu e outras mulheres que têm outros testemunhos, para que eu pudesse falar. Então, assim, a gente não pode guardar mesmo. Tanto é que quando a Mari me convidou, eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, só vou conciliar os horários né? A nossa fé ela é testada eu quero. diariamente. E é justamente diariamente. no meio dessas dificuldades, né? Diariamente. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo, meninas. Vocês pelo trabalho incrível cara, incrível o trabalho de vocês. Sabe, de verdade, aquilo que a gente falou, vocês, né, ter essa oportunidade também de se dispor e de ouvir histórias tão lindas, né? A minha também é mais uma no meio de tantas, né? Que a gente só quer dar voz. Isso! A gente só quer dar voz. E que vocês continuem, que Deus abençoe cada vez mais, que através de vocês, né? Não tenho dúvida que muitas mulheres, muitas famílias vão ser alcançadas, né? E que esse projeto de vocês rompam cada vez mais e que vocês alcancem logo esse 1.000 seguidores, né? 1.000 inscritos. E vai dar tudo certo, porque esse é o caminho. É falar, é contar a verdade, é contar o dia a dia, né? É viver essas experiências. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. Tô muito feliz e muito grata por estar aqui, viu? Pra gente foi um presente te ouvir, assim. Obrigada. Quando a gente viu, né, o roteiro, mais ou menos, eu falei, meu Deus, que história! E a gente, nossa, como? Trigêmeos, mas um gerando ali, o outro na FIV. E você falou, uau, já é uma super história. Aí você continua falando, meu Deus! E tem mais. Tipo assim, é muito gratificante mesmo pra gente poder ouvir a sua história, todas as histórias que passam aqui, porque a gente sempre fala isso, né? A gente quer que chegue em quem precisa ouvir. Exatamente. E que transforme, mas independente disso, já transformou a gente, assim. Com certeza. Maravilhoso. E eu tenho certeza que se você assistiu até aqui, esse episódio te tocou de alguma forma, em algum momento, eu tenho certeza disso. Então, retribui também, né, tudo isso que você ouviu, encaminha esse vídeo para outra pessoa que vai ajuda outra mãezinha aí e ajuda a gente também a chegar na nossa meta. Já comenta aí embaixo também o que você achou desse episódio e se inscreve no nosso canal. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente até agora. O nosso projeto é muito do coração. A gente está aqui justamente para dar voz às mamães e também acolher o coração de muitas outras. Então, obrigada. Curtam nossas redes, curtam a rede da Fer, que a gente também vai colocar. E tamo junto. Até a próxima. Até! Tchau!